Fala, galerinha! Eu sou o Kelvin Polácio e está no ar mais uma edição do Tô no Pod. Hoje a gente chega para o nosso terceiro episódio, não é mesmo, Pedro? Sim, meu povo brasileiro, estamos no Tô no Pod e vamos para a nossa terceiríssima edição. E quem está aqui com a gente hoje, Pedro? Apenas o rei do grafite, senhoras e senhores, Isaac. Seja muito Valeu, bem-vindo. obrigado pelo Seja muito espaço. bem-vindo ao Tô no Pod, Valeu, Isaac. obrigado pelo espaço. Um abraço a todos os espectadores aí do Tô no Pod. Parabéns pela iniciativa. É uma honra estar aqui com vocês, galera. Muito show. Parabéns pelo espaço, pelo ambiente e também pela troca de ideia que a gente tem antes daqui, né? E sempre muito bem recebido pela Toledo News também. Se o off já foi bom, imagina o bate-papo. Então, Isaac, você é muito conhecido aqui na cidade, na região, até fora, pela questão do grafite, né? E como que surgiu o grafite na sua vida? Foi ainda na juventude? Foi enquanto criança lá com o Isaquinho lá? Como que o grafite surgiu na sua vida? Mano, o grafite tem uma história assim muito, muito bacana no meu rolê de vida, porque ele é espontâneo, sabe? Não foi uma coisa programada, ele aconteceu mesmo. E o que deu origem ao grafite foi o fato de gostar de desenhar. Eu gostar de desenhar, eu estava sempre desenhando de forma aleatória mesmo, assim, tinha alguma coisa acontecendo, então eu sempre ficava num canto, às vezes desenhando alguma coisa. E aí vem vindo todo esse rolê de desenho, 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 que a gente pode depois entrar nesse contexto, mas o grafite surge aqui para mim em Toledo em 2011 para 2012, depois de todo um rolê que estava acontecendo comigo também em relação a outras coisas. E aí, a partir de 2011, eu me aproximei um pouco mais da Secretaria de Cultura através de um convite. Então, não entendia muito bem. E aí, eles falaram, vamos fazer um trabalho. Um amigo seu falou que você desenha, que você fez capacete, fez um... Eu falei assim, nossa, não estava entendendo qual que era do convite. Eu falei assim, vamos, mas lá tem uma pista de skate? Eu tenho. Eu falei assim, então, se tem pista de skate, eu estou dentro. Não quero nem saber o que era. Eu fiquei apaixonado por skate. Onde tinha skate, eu queria estar junto. E aí disso surgiu, cara, muita troca, muita coisa boa assim aconteceu, porque também eu comecei a entender diferente, né, esses espaços e essa relação assim, tipo, piada vila e equipamento público, que para mim era coisas que não combinavam muito, né? E também esse entendimento da arte urbana grafite no contexto, né, de parcerias, digamos, com o poder público. Aí que surge mesmo assim o grafite em si, e eu passo a dedicar tempo, estudar, pesquisar, conversar com pessoas para saber onde eu estava me enfiando, né, o que era aquilo. E a relação com o skate, que isso é uma coisa até uma relação bem comum. Elas vieram já mais ou menos juntas, um veio primeiro, aí um foi puxando o outro, ou foi uma coisa, uma junção natural? Porque a gente já é meio acostumado a falar que grafite e skate são, vamos dizer, parte de uma mesma cultura. Né? É tipo irmão, né? Para você foi algo que surgiu natural, que os dois acabaram se cruzando em algum momento, ou foi algo que já um acabou puxando o outro? Foi natural, mas o skate veio primeiro, assim. Veio primeiro, o skate veio de 94, mais ou menos. Meu primeiro contato com skate, e nesse período de 94, era com skate mesmo. Não tinha acesso às mídias, por exemplo, a não ser TV aberta, que eu não me lembro antes de ter visto na TV aberta, assim. Né? Então, o skate, contato com uma família, deu um skate para alguém, que deu para outro alguém, e meu pai pegou esse skate, trouxe para casa, nós se arrebentou de andar, né? E aí ali já começou, nossa, skate é muito massa, skate é muito massa, e veio. Em 96 nós mudamos para Toledo, e aqui eu tive acesso já a outras coisas, né? Principalmente a ver uma revista, um vídeo de skate, eu falei, nossa, eu quero andar de skate. E aí começou todo um corre para andar de skate. Então o skate foi o amor à primeira vista, veio o skate, e aí através do skate, o contato com as ruas, veio o grafite. Porque o grafite está no mesmo contexto e é por isso que eles são tão próximos, né? Esse contato com a rua que faz com que as duas coisas se interajam. Parece uma coisa só. Nesse começo no skate você andava nas ruas com os colegas, não tinha pista? Não tinha pista, era rua, chão e cotovelo ralado, joelho ralado e adrenalina descendo, subindo essas ladeiras aqui, tanto da Paulista aqui, quanto essa como que é? A Maripá, a outra aqui é Piratini? Piratini. Nossa, a Piratini é campeã de ralado nos meus cotovelos aqui. E em cima disso, a gente pode dizer que hoje
Se no passado o skate era o principal, hoje pode dizer como é que tá essa divisão até do tempo? Essa divisão é muito louca. Hoje o skate é o meu lazer, né? É aquilo que eu tiro para a cura do espírito e para o meu refúgio, né? E o grafite se tornou o meu trabalho. Todo o meu processo de trabalho, de dedicação, de estudo, de pesquisa, o grafite ganhou essa proporção na minha vida, né? Me gerou autonomia financeira e, ao mesmo tempo, expectativa de projeto de vida, literalmente. Então, ele acabou, assim, da rua saindo para um lugar mais sério, né? Mas, assim, é muito legal ver isso acontecer e, às vezes, eu fico refletindo e analisando e falo assim, caramba, as coisas realmente dão uma reviravolta, né? Eu esperava muito que isso acontecesse com o skate. E hoje o skate é projeto social, o meu refúgio, e o grafite é o carro-chefe das minhas atenções. Assim. E como foi o começo ali no grafite? Porque você falou que desenhava, né? Mas como foi para transformar os desenhos ali no papel para o grafite? Foi curso, foi conversa com pessoas? Foi como? Foi no teste ali, no dia a dia? Cara, é isso aí. É tipo teste no dia a dia, mas não vou falar nem de teste. Foi uma coisa assim de ser... Como que fala quando você é um pouco atirado na parada, não tem muito medo de errar? Ousadia. Ousadia. Ousadia, acho que é a palavra. Na verdade, eu não sabia que eu ia fazer grafite, né? Eu sabia que eu ia fazer uma intervenção para andar de skate, esse era o propósito. E aí, como eu tinha uma certa intimidade com os desenhos, eu improvisava sempre, né? Então, eu tinha uma parede lá para fazer. Eu já tinha feito paredes, tal, pintando com pincel, pintando com compressor, outras coisas nessa pegada. Mas com lata de spray, não. Então, quando eu pego a lata de spray para pintar, eu falo, opa, isso aqui é diferente, cara. Tipo, no momento que você está intervindo ou fazendo, você não consegue ver assim, qual é a diferença, mas tem um movimento diferente acontecendo, tanto da técnica quanto da imagem, se ela muda. E é nítido a mudança. Eu falei assim, cara, isso aqui é muito louco. Porque até então eu pensava assim, meus desenhos eram bem sem graça, para falar a verdade. Assim, eu tipo, fazia e não conseguia assim, falar assim, nossa, agora eu fiz uma coisa legal, sabe? Parece que sempre estava faltando coisa, não conseguia chegar a determinadas situações. Essa do grafite aconteceu pela bandeira do Brasil. Eu acho que aí já é assim, uma coisa muito bacana. Né? Passou todo um período, mas a bandeira do Brasil e o lugar onde ele estava era o lugar que é o Santa Clara hoje, né? Continua sendo, né, o Céu das Artes. E aí, eu juntando todas essas ideias, eu pintei uma bandeira do Brasil entre nuvens, que era uma coisa muito simples, relativamente muito simples, né? Mas isso fez total diferença usando os sprays pelas nuances de luz e sombra que você consegue dar. Então, o desenho ficou interessante. Nesse ficou interessante, quem desembarcou para inaugurar o equipamento foi a ex-ministra de Cultura do Brasil, Marta Suplicy. Então foi não só espontâneo, como para mim também me pegou de surpresa, né? Eu vou fazer qualquer coisa para andar de skate. E de repente essa qualquer coisa vira capa do Ministério de Cultura do Brasil. Vira algo gigantesco. Pois é, e era o primeiro desenho que eu fiz sem estar chapado, depois de quase 10 anos. Estava sóbrio. Então, assim, foi uma revolução. E eu lembro que no dia que eu montei o andaime lá para fazer e tal, e foram tudo parcerias, né? Tem uma pessoa muito importante nessa caminhada que é a Magno, e eu ainda subia e montava os andaimes fumando cigarro, que era... né, estava me livrando de outras coisas e ainda tinha a famosa redução de danos. E aí, esses dias eu vendo uma foto, falei, caramba, eu fumava, velho. É muito louco ver as recordações e as lembranças, mas passei por muita coisa até chegar a esse momento de encontro com o grafite, e a partir daí o grafite se torna um projeto de vida, literalmente, né? Ele vem espontâneo, mas ganha um espaço total, assim, porque é meio que um arrebatador, assim, na minha vida, né? Dá para dizer que mudou totalmente sua vida. Completamente. E até esse momento eu trabalhava na construção civil, e a partir dessas agendas, acho que em uma semana, 15 dias depois, eu não conseguia mais trabalhar na construção civil. Já o grafite virou uma profissão. Já foi vindo um monte de coisa. E parece até que, analisando, você tinha um monte de referências soltas, né? Sim. Um monte de referências soltas, aí o grafite veio e junta tudo. Até conecta, que você fala que os desenhos, eles alteram muito, né? Tipo, quem que... É até curioso a gente brincar assim, quem que são as suas referências, quando na verdade parece que a realidade, a situação acabou virando sua referência, né? E conecta essas coisas todas, porque assim... Interrompemos nossa programação. Um objeto voador, vulgo mosquito, resolveu invadir nosso estúdio. De volta pro nosso Tono Pod. O grafite, e assim, ela é espontâneo por conta
de que foi apresentado um momento para mim onde o menino de vila e o lugar público eram coisas diferentes, completamente diferentes. Eu não conseguia entender o que as pessoas falavam assim, o lugar lá da prefeitura, então para mim era da prefeitura, era de alguém, não era nossa, assim, não tinha essa, na minha cabeça, né? Não conseguia entender. E eu tenho quase certeza que boa parte de uma galera não consegue entender essa relação. E parece que são mundos que falam diferente. E aí o grafite e o skate começou a se juntar e meio que, pô, essa pessoa é legal, né? Ela fala comigo, eu tô entendendo o que ela tá falando. Foi muito louco isso, porque realmente eu não tinha muito essa conexão. E todo o rolê de vida que me levou até aquele momento me separou ainda mais, né? Onde eu tinha um bloqueio muito grande com a polícia, pelos enquadros, tinha um bloqueio muito grande com tudo que fosse, né, da prefeitura, porque a gente vivia em condições assim muito humildes, então parecia coisas muito distantes. Então esse tipo de diálogo não era constante. Quando você tem alguém que aproxima, faz muita diferença, cara. E aí essa pessoa vira minha referência. Eu falei assim, nossa, que pessoa legal, cara. E ela trabalha na prefeitura, né? Foi uma coisa assim, foi esse contato com as pessoas que foi mudando essa visão. Foi mudando a visão e me instigou. E falou assim, cara, então quer dizer que eu posso ajudar? Sim, eu posso. Né, uma pessoa, né, daqui, posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Isso foi muito legal. E isso me empolgou muito, né? E aí eu improvisei com o que tinha na mão. E assim, eu sempre gostei muito de desafio. Eu acho que gostar de desafio e poder improvisar num momento tão importante, acho que levou a esse tipo de resultado, né? E até uma coisa curiosa no sentido que você falou, que antigamente muita gente fala assim, associava o grafite com a pichação. E olha a qualidade do grafite, olha a beleza. Tipo assim, muita gente que tinha um preconceito, um olhar para ele assim, negativo quando olha, aí você chega pra pessoa e fala assim, meu, isso aqui é grafite, a pessoa... Tipo, fica sem entender. E as pessoas tendem a ter muito essa questão, né? As pessoas fazem muita relação? Ou fazem, isso não... é normal isso. Acho que, na verdade, é necessário entender também o contexto, né? Para não fazer esse tipo de preconceito, não ter esse tipo de preconceito. Mas é muito difícil para a sociedade. E hoje eu tenho uma tranquilidade, assim, e uma mansidão nesse aspecto, porque eu estou dentro de um contexto onde realmente foi gerado um preconceito e um estigma muito grande ao longo da sua história. Por quê? As pessoas não são obrigadas a conhecer o que você faz. E aí entra um primeiro passo. Então, se você está fazendo determinada coisa, que está sofrendo determinada situação, penso eu, né, que passa a ser sua responsabilidade de mostrar uma ótica diferente sobre aquilo. E foi assim que eu encarei o grafite, e logo de cara, as maiorias das perguntas que chegavam até mim, é grafite ou pichação? É arte ou é vandalismo? É isso ou é aquilo? É trabalho ou é hobby, né? Então, são questões do artista, eu acho que nem é só do grafite, acho que da maioria das artes, né? Inclusive né? De todo esse trabalho que a gente tem, de mostrar, pô, isso aqui é um trabalho sério, né? Isso aqui é uma coisa legal, é uma coisa que pode colaborar, que pode contribuir, e se fosse pichação também teria o seu papel, porque no Brasil existe isso, pichação e grafite, fora do Brasil não existe. E tem o vandalismo e o não vandal. São artes também, mas estão em aspectos e pontas diferentes do rolê, né, das cidades. E aí é necessário, assim, para a gente discutir isso, para que a sociedade compreenda, precisaria um baita debate, muita coisa, muita abertura em espaços como esse, né, muito diálogo dentro e fora das instituições de ensino, para que a gente pudesse apresentar uma ótica de como as duas coisas elas coexistem, né? São a mesma coisa, só que praticada por indivíduos diferentes. Então, o Isaac pratica um tipo de arte e eu gosto de fazer grafite. Então, nem sempre o que eu faço é grafite. O que eu faço é arte. Está dentro do contexto das artes visuais e arte urbana. O meu grafite é quando eu faço Isaac, com um espaço que eu escolho e faço por mim. Então, é a minha expressão, o grafite. Mas é muito difícil você colocar isso para o espectador, né? Falando, não, mas ele não tem obrigação de entender essa diferença. Então, eu prefiro que a arte faça isso. Exatamente. E até essa questão do coexistir que você falou, é quase um choque de mundos, né? Você igual falou assim, você não conseguia ver que da prefeitura é meu também, você não conseguia ter isso. E muitas vezes as pessoas que estão olhando de fora, tipo assim,
e não conseguiam também se relacionar com sua arte. A partir do momento que a pessoa te explicou como é que era e você explicou pra pessoa a arte, parece que os dois acabaram Os dois se entendendo. se fundindo, né? Se tornando o só. diálogo, mano. É o diálogo. E o diálogo acontece de várias formas. Tanto pode ser por gesto, pode ser por uma atitude, pode ser por arte, pode ser por uma troca como essa, né? Então, Exatamente. Conecta, realmente conecta, cara. E assim, o que eu aprendi, cara, assim, principal, a partir daí pra cá, muitas coisas aconteceram, mas foi muito intenso a caminhada. E pontos, assim, nessa caminhada que fazem total diferença é não subestimar o poder disso, sabe? Não pode, porque, cara, transformou completamente minha vida. Transformou a minha família. E foi uma coisa pontual. E olha quantas pessoas a gente tem na cidade. É algo louco, né? de É muito pensar. louco, assim, você avaliar uma coisa pequena tudo que isso, se né? tornou gigante. E é a arte, mano. Chega a dar uns arrepios, porque é essa capacidade que a gente subestima na maioria das vezes no nosso cotidiano. É ela que faz essas transformações. A gente, claro, a gente vai instrumentalizando, vai fazendo coisas e tal, mas é essa força que ela tem na conexão que faz com que as pessoas se aproximem, que elas queiram bem você, que elas queiram estar próxima de você, queiram te conectar com outras coisas. Então, é essa a força, né? Você falou daquele desenho, daquele trabalho lá no Céu das Artes, e que a partir dali foi para o Ministério da Cultura e tudo mais, e foi muito rápido para aparecerem outras oportunidades. Quais foram essas primeiras oportunidades a partir dali? Como que elas surgiram? O que que você foi fazendo nesse primeiro momento? Cara, primeiro, assim, foram acontecendo agendas tipo de convite mesmo, né? Toledo teve o privilégio de inaugurar o primeiro Centro de Artes e Esportes Unificado do Brasil. No projeto piloto, eram 360 equipamentos inaugurados em todos os estados brasileiros, em regiões de periferia ou de vulnerabilidade social. Não, sempre de vulnerabilidade social e periferias, num raio de alcance que pega assim praticamente quase todo o alcance da cidade. Então, por exemplo, o céu está ali na vila, no Santa Clara, mas o raio de alcance dele tanto pega o interior quanto pega o centro. A questão é o diálogo. Então, essa inauguração desse equipamento em Toledo coincidiu com outras inaugurações que estavam acontecendo e eu fui convidado aí nessas outras, dado o sucesso dessa de Toledo, né, de inauguração. E foi uma baita correria. O pessoal do Santa Clara, os meninos ali que sempre sofriam preconceitos, por exemplo, foram responsáveis pela inauguração ser um sucesso. Porque a galera que estava ali, que era sempre marginalizada, que era sempre tratada mal, poucas pessoas sabem que antes da inauguração do equipamento deu uma chuva, como está chovendo agora, assim, e a lagoa parada, sujou o chão inteirinho de barro, porque estava, sabe, obra recente. E a rapaziada de lá, mano, pegou as paradas, falou pra Magda, falou pro pessoal que tava na prefeitura que ia fazer o corte. Não, nós ajuda. Nós ajuda a limpar, e o bagulho foi um sucesso. E daí, dado esse sucesso, começou aqui o Isaac, né? Não, vamos fazer um desenho, vamos fazer o grafite lá no outro. Aí fui para Matão. Depois de Matão, a gente foi para Brasília e começou. E aí, num belo dia, eu tava assim, antes de terminar esse ano ainda, eu já tava em Natal, num rolê da cultura, para entender o que estava acontecendo, porque era uma teia cultural de artes diversas, né? Inclusive, o nome dessa teia era Teia da Diversidade, né? Que tinha vários tipos de arte. E aí eu consegui relacionar o que eu estava fazendo ali com o grafite, porque lá eu tive esse tipo uma capacitação, né? Para as pessoas que estavam diretamente envolvidas nesse processo. Eu falei assim, cara, então quer dizer que o grafite não é sozinho no mundo, ele não é filho único. Aí entendi, por exemplo, que o grafite está dentro de uma cultura chamada hip hop, e que o hip hop era muito grande. Naquele momento, naquele lugar que eu estava lá, estava tendo um debate muito grande a nível nacional, do GT hip hop, que envolvia o rap, os MCs, break. Caraca, mano, então aí me instigou a saber mais, e aí foram surgindo outras agendas, e eu acho que nesses 2 primeiros anos, a partir da inauguração do equipamento aqui, eu já rodei assim, em cerca de 8 estados e mais de 10 cidades, com certeza. Tudo, claro, num rolê de parceria, não estava ainda recebendo para fazer aquilo, mas como estava sendo constantemente convidado, eu estava indo, porque eu estava muito instigado para saber o que era. Às vezes ia porque tinha a passagem, tinha a comida, eu falei, tô indo. Larguei o serviço, falei que eu trabalhava com um primo meu, inclusive hoje a gente é parceiro de rodar de moto por aí. Ele falou assim, cara, vai, é sua oportunidade, velho.
vai. E nós tava batendo no reboco numa laje lá, tava se matando no serviço. Não, vai, cara. Porque você manda bem no que você faz, vai. Foi muito da hora. E aí foi conectando essas novas oportunidades. E aí surge também um momento, acho que um mês depois da inauguração, se eu não me engano, o pessoal da Secretaria de Cultura que teve aqui, né, do Ministério, ligaram para mim, falaram assim, Isaac, tudo bem? Tudo bem. Olha, tem algumas coisas acontecendo, a gente precisa, né, de acesso e direitos autorais dessa imagem e tal, essas coisas e tal, foram discutindo. E outra coisa, você está organizado, Isaac? Eu falei assim, não sei do que você está falando agora, organizado como? Não, eu estou, né, estou trabalhando aqui e tal. Eu falei assim, não, sua situação jurídica está tranquila? Você é uma empresa, não é? Como que você tem feito os seus trabalhos? Eu falei assim, não tenho feito, esse foi o primeiro, né? Ela falou assim, olha, então a gente vai orientar e vai um fotógrafo para passar 3 dias aí com você, tudo bem? Eu falei assim, um fotógrafo? O que vai fazer comigo, né? E veio um amigo, né, o Marcos, ele veio de São Paulo, mas fazia trabalho com o Ministério e passou esses 3 dias, conheceu a minha família, tirou várias fotos lá do céu, tirou fotos do meu cotidiano, que ainda estava na construção e tal. E aí ele falou assim, Isaac, você precisa ser um CNPJ, porque vai vir muita coisa para você agora. Essa exposição vai te trazer muitas outras coisas, então você precisa entender, né, o que você realmente quer, se é esse o caminho que você quer seguir e tentar se profissionalizar, meu querido. Esse é o seu rolê. Aí foi onde eu fui atrás. Foi o start. Deu o start. E aí começou a surgir essas outras coisas todas. E aí eu mudei completamente, né? De uma coisa que eu nem botava muita fé. Sendo muito honesto com vocês, até acontecer tudo isso, eu achava, desenho é coisa para quem não tem muito o que fazer. Estou sem fazer, eu vou lá desenhar. Então, na minha cabeça era isso, né? Então, demorou para que eu quebrasse, desconstruísse essa ideia e falasse assim, cara, não, é um produto que eu tenho, né, que está bruto e eu preciso lapidar. Então, foi esse o rolê que foi acontecendo aí na sequência. Imagino que você conheceu muita gente, muitas histórias, vários tipos de arte nesse período. Nossa, foi assim, foi um avesso brutal, assim, foi uma reviravolta, né? Porque de pouco contato, o contato que eu tinha com as pessoas era a rua, pelo skate ou pelo trabalho. Então, esses 2 mundinhos. E aí eu também tive esse momento com dependência química da rua, mas a parte mais sombria da rua, que as pessoas não veem. E aí, de repente, se apresenta um mundo completamente diferente. Você fala, pô, será que eu entrei numa dimensão paralela aqui, né? O que aconteceu na minha vida que eu estou aqui nesse momento e tal? E aí, claro, tem essa questão da espiritualidade, né? Onde eu tenho a minha crença, eu tenho a minha fé, atribuo isso a ela e acho que ela tem me conduzido também em consciência e também em sabedoria para lidar com determinadas coisas que eu, Isaac, loucão que era, não daria conta. Então, atribuo isso também mas com todo respeito a todas as caminhadas que vão intercalando, porque, por exemplo, você vai conhecendo artistas e pessoas que falam assim, que estavam intocável ainda, né? Porque tem a questão da referência local, mas tem a referência que você fala, por exemplo, eu conheci um campeão mundial de skate, que eu via nos vídeos, assim, cassete, que a gente tinha que ir lá, limpar a fita, bater, né? Colocava lá e o cara andando de skate, nossa senhora! Aí, de repente, o cara tá na minha frente, conversando comigo. Cara, que doida a vida, mano. É muito louco isso. E é incrível isso aí, dessa mudança que você falou, esse amadurecimento e conhecendo, porque, como você falou, você não tinha essa visão de que isso poderia ser algo profissional e quantos estados você já levou o seu trabalho hoje? Cara, já tem mais de 12 estados, com certeza, e assim, já passei, porque vários estados eu passei e não fiz trabalho, mas a gente fez, não fiz pinturas, né, mas fez trabalhos ou de oficina, ou a gente foi para algum tipo de qualificação, então hoje já fui em mais de 22 estados, né, mais de 100 e poucas cidades, 96 cidades têm trabalhos meus. E, assim, o público em 7 anos passa de 15 mil jovens atendidos só com as oficinas de grafite. Né? Isso falando da nossa região aqui do Paraná. Né? E isso é uma ferramenta de transformação incrível, né? Porque não é só o cara chega e fala assim, igual o professor chega lá no colégio e ele fala assim pra você, dedica-se parte, um dia vai dar certo. Você fala assim, tá vendo? Eu me dediquei isso aqui, eu tô aqui. Tipo, isso pra quem ali tá participando das oficinas é algo uma história incrível, real, né? Claro, tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Teve uma cidade agora, acho que é São Miguel do Iguaçu,
Estive com uma turminha da escola municipal e lá é bem legal assim a escola, gostei. Até falei para o diretor, nossa, essa escola aqui está de parabéns. Eu vi poucas escolas públicas que tem essas características aqui. O prédio nosso, uma coisa assim bem legal mesmo, bem cuidado e muito novo, né? Então percebi também. Aí eles ganharam esse tipo de estrutura por conta de notas da galera e tal. E a rapaziada e as meninas que estavam ali muito empolgadas assim, com a atividade que estava acontecendo. Não, eu quero pintar, eu quero pintar. E lá nós tivemos uma dificuldade que era um barranco até chegar ao muro. Então a gente tinha um barranquinho de grama assim, tinha que pintar lá no muro, então tinha que subir, o colega tinha que ajudar outro colega. Eu falei, cara, aqui vai ser o melhor exercício de coletividade para um resultado artístico que vocês vão fazer hoje. E aí era para ser uma coisa que dificultasse, né, a arte, pelo contrário, foi o principal momento da arte. Porque poder ajudar o colega a ir lá e fazer o traço, ir lá e pintar onde queria pintar, trocar ideia sobre a cor, colocar a cor lá. E a arte que a gente fez foi muito simples, fazer as letras, educação. Pintar a educação do jeito que eles queriam pintar foi a melhor coisa que eles fizeram aquele dia. Eles falavam isso todo momento e brincavam e zoavam e tá lá. E aí eu sempre recebo isso de volta, de retorno. Professor, quando você vai voltar aqui? Professor, mas eu não sou professor, né? Eu sou o grafiteiro. Não, é professor sim, você vem ensinar nós aqui. Então isso é muito legal, cara, é muito gratificante e muda, né, essa visão. Então o aluno não só está fazendo arte, como a parede da escola é nossa, nós fizemos uma intervenção ali. É muito legal. E até agora bateu curiosidade de qual é a de maior grau de dificuldade que você já fez. Ó, já vou avisar que eu tenho a minha favorita. Aquela lá que você fez do Shaq e com o Kobe. A gente que gosta muito do esporte adorou aquela. A galera, nós que é turbina do esporte, aquela do Shaq com o Kobe é absurda. Tem aquela recente ali no lago também. Da caixa, né? Então, é difícil escolher, mano. É difícil escolher. Assim, hoje eu tenho me dedicado bastante ao digital, né? Para elaborar os projetos, então eu estou tendo bastante dificuldade no digital. Mas aí acaba assim que eu penso mais nessa questão de dificuldade. Então, de tamanho, eu fiz uma em Cascavel com um grupo que é no teto, de onde era o Terminal Oeste. A gente fez uma obra muito grande lá. A pintura completa dá 2.100 metros. E uma parte no teto e canaleta. Foi muito difícil fazer aquilo, cara. Eu, assim, sério, eu comecei o trabalho demorando 10 dias, mais de 10 dias. Acho que uns 15 dias no total para fazer, indo e voltando em Cascavel, com gente ajudando. Tem o Thiago, que é um primo nosso daqui de Toledo, que foi me ajudar. O Andy Combatente, que é um dos responsáveis por hoje eu estar na CUFA, de Cascavel, também trabalhou comigo nesse projeto. E outras pessoas vieram trabalhar também porque precisava, né? E foi, assim, uma loucura, porque eu falei, não vai dar certo. Mano, eu peguei um trampo que eu não vou conseguir fazer, sabe? E aí aquilo passa um dia, passa 2 dias, eu falo assim, na hora de riscar esse desenho eu tô muito lascado, o pescoço doendo. E aí depois, na hora que você olha pronto, eu falo assim, pô, mano, deu certo, né? Ficou muito interessante a parada. Esse é o desafio. E não é um desenho, para isso que me deixa intrigado, não é um desenho que você consegue ver a forma dele como um todo, você precisa meio que prestar atenção, porque ele é quase uma mistura entre um abstrato e algumas formas muito simples, porque o espaço é dedicado às crianças. Então, uma criança pedalando no patinete com um teclado saindo atrás, assim, e um desenho tipo de quase 1.000 metros de tamanho. Esse aí realmente foi o maior desafio que eu tive, e um dos que eu mais gosto é o do Kobe, né, que está lá em Medianeira, mas também gosto muito desses feitos pelas crianças e pelos adolescentes nas oficinas. Então, se fosse para falar Isaac, coração, hoje, seria o das oficinas. Porque é um resultado coletivo, um resultado de várias mãos, de vários pensamentos e da empolgação do momento. Acho que isso resume bastante o grafite, sabe? A energia mesmo. Eu gosto muito disso. Mas de técnica, de trampo, de projeto, eu diria que é o da Itaipu, que é 190 metros de um projeto de quase 6 meses, de diálogo, conversa, montar arte, manda devolutiva, e vai, e volta, e vem, e reunião com pessoas que né, normalmente no dia a dia a gente não está acostumado, são pessoas que estão numa empresa que é simplesmente a maior empresa em produção de energia do planeta, então é uma baita responsabilidade, e esse foi o maior desafio. E aí eu gosto muito dessa arte por isso, porque ela me ensinou muito, e o caminho que inclusive eu e a minha querida Mariana, que está aqui, estamos trilhando é essa, a gente deu um passo e eu quero dar os próximos passos com firmeza, com honestidade, mas também mirando que eu posso ir mais longe. E esse trabalho me mostrou esse caminho aí.
E como que foi esse trabalho lá em Itaipu? Qual foi a arte que você fez lá? Do trabalho específico em si, do desenho, foi quanto tempo? Do desenho foram 10 dias de execução e 6 meses de projeto. E esse trabalho foi bem legal, porque foi a comemoração, o aniversário da empresa, né, de 60 anos. Foi 60 anos, se não me engano, eu estou errando o aniversário. Mas foi um diálogo intenso, primeiro com o pessoal que trabalha com cultura dentro da empresa, depois com a direção da empresa, porque eles tinham que autorizar e também colocar isso na agenda da empresa, né? E aí, a partir daí, começo a fazer essa troca com a equipe dessas pessoas lá dentro e discutir todo o projeto. Discutir o projeto do aniversário de uma empresa dessa importância precisaria de um tema central para o mural. O tema central escolhido foi a água, né? Não tinha como não ser a água. Então, a gente batizou o mural como Energia das Águas, né? Bem simples ali, a junção das duas, né? Produção de energia e água, energia das águas. Eu adorei essa ideia e já comecei a desenvolver. Coloquei um pouco das essências de energia que eu venho percebendo ao longo desse caminho, né? Que é uma energia mais feminina, no sentido da fertilidade, né? Da grande expansão que ela acontece. E aí fui caminhando, transitando entre temas. Coloquei também os animais, que são a arpia, que é um animal que eles têm um carinho enorme por ser reproduzido em cativeiro no Brasil pela primeira vez aqui dentro do Parque Nacional da Itaipu, né? E a onça pintada também, que eles têm toda uma história, né, de cuidado. Então, assim, a empresa, ao longo da história dela, aconteceu várias coisas e ela também teve uma questão de obrigatoriedade no cuidado ambiental, né, do entorno. E isso fez com que a arte do painel caminhasse também nesse meio. Então, a água literalmente construindo através da mão da construção, dos engenheiros, das pessoas que trabalharam, e esse contexto com o meio ambiente. Então, isso que foi o tema do painel. Para quem quiser ver, está ali no Instagram também, tem algumas fotinhas ali, dá para dar uma olhada. Claro, né, dentro das minhas limitações artísticas, né, mas tentei produzir ali um material que fosse a cara daquele momento. Aí hoje existe algum tipo de técnica que você gosta mais de fazer? Algum tipo de desenho? Existe algum que você tem mais dificuldade? Ou é mais a questão, igual você falou ali, desse de Cascavel, que tinha a questão das canaletas, de ser um local alto? Tá, tem vários. Eu gosto do grafite. Eu gosto do grafite que é solto, assim, sem um desenho prévio, a não ser um sketch, um risco que você faz num sketchzinho, no livro, daí já leva para a parede e faz mais espontâneo, sem precisar ficar preso assim a detalhes muito específicos que tem os trabalhos como projetos e trabalhos comerciais. Então, o grafite, para que quem está assistindo a gente aí saiba, ele acontece de forma mais espontânea, uma relação do artista com a parede, na rua, né? Então, esse trabalho é quase que assim, é o lazer do trabalho convencional, né? Então, eu gosto muito desse estilo. E aí eu adoto ou letras, que é o fundamento, que é a essência do grafite, né, quanto arte, ou personagem. E as minhas limitações em realizar trabalhos mais técnicos em relação ao realismo ou hiperrealismo, né? Que são caminhos dentro da arte que o artista pode e deve, né, de repente experimentar, seguir. Tem a arte clássica, tem vários contextos dentro da arte que é muito difícil de transitar. Parece ser fácil observando quando você tem algum tipo de habilidade de desenho, mas não é tão simples, não. As técnicas, para você absorver elas e conseguir executá-las, vai muito estudo, muito tempo, muita dedicação mesmo, assim. E não é dedicação só na pintura, porque antes de uma pintura vem um desenho, vem um esboço, vem todo um raciocínio, um esforço que você tem que fazer, né? Então, assim, eu tenho muitas dificuldades, estou trabalhando nelas dia a dia, tentando superar, e com isso, conforme eu venho aprendendo, também vou ensinando a galerinha. Falo, aprendi isso aqui que é legal, bora fazer aqui junto, vamos colocar em prática, e aí faz uma adaptação do aprendizado e vai indo. E olhando você falou até da junção das técnicas, qual foi a técnica que para você foi a mais surpreendente, que veio de uma área que você nunca imaginava assim, caramba, isso agregou muito ao meu trabalho, algo de técnica que você falou, nunca pensava que ia acabar utilizando, assim. Vem de um mestre aqui das letras aqui de Toledo, que é o Souza, e ele é muito antigo aqui, já pintava, e então, nas letras, que também é um trabalho incrível de arte, né, e que muitas vezes as pessoas não observam pela cidade, por ser uma comunicação ali do comércio, mas o artista que está ali fazendo aquelas letras, fazendo as logomarcas, é um cara que tem uma habilidade incrível de
de tanto fazer uma projeção em proporção, que é muito importante para um bom trabalho, quanto executar medidas, né, e a matemática por trás do desenho. E isso teve um ensinamento e uma importância muito grande no meu trabalho. A partir do momento que eu realmente desenvolvi esse tipo de técnica, nossa, melhorou muito. Porque o trabalho espontâneo, ele fica aleatório, fica tipo suscetível aos erros que a gente tem de percepção do ambiente, do espaço, dos volumes, né? E agora, quando você trabalha com matemática e com marcação, já não fica. Então, você já vai mais dentro do que tem que ser, mais correto, né? Mais exato. E o Souza, ele me ensinou 2 técnicas. Uma que é trabalhar com barbantes. Você trabalhar com barbante no desenho? Trabalhar com barbante. Coloca uma fita crepe onde você tem, e principalmente quando a escala é muito grande e você não dá conta e às vezes está sozinho, ou até mesmo em 2 ou 3. Então, eu preciso fazer uma linha de 20 metros, reta. Então, riscar uma linha reta em 20 metros não é uma tarefa fácil na arte, né? Então, vai lá, mete o barbante, trabalha barbante macio que você possa molhar ele com tinta. Então, você fez a marcação, colocou e fixou o barbante lá, você puxa ele, estica, como se fosse uma linha que você pudesse dar uma chicoteada, sabe? Molha ela e, pum, marcou. Assim, nossa, isso foi muito bom para mim. E a mesma linha você usa para compasso, para elipse e para essas linhas. Então, essa é uma técnica assim, que ajuda bastante na execução. E a outra coisa é mais ou menos essa mesma técnica, só que quando você está sozinho, eu amarro essa linha na ponta de uma vara e faço tipo um berimbau, parece um berimbau, assim, sabe? Aí pega com a mão e marca também na parede. É muito prático, cara. E a gente consegue fazer coisas muito maior do que o seu braço alcança, sozinho, né? Então, por exemplo, a do Kobe, eu fiz essas marcações aí, desse tipo. E aí agora, associado à tecnologia, tem os doodle grade, que a gente chama, né? A gente faz um monte de risco aleatório atrás na parede, no tamanho que você quer o desenho, pega a sua fotografia, a imagem do desenho que você já projetou, ou o seu sketch, coloca em cima, tira uma foto da marcação e uma foto do desenho. Coloca os dois em cima e diminui a opacidade do desenho. Então, você vai ter a proporção exata do que você precisa fazer. Então, essas são técnicas assim muito importantes. Facilitam bastante trabalho. Facilitam bastante. Aí você sai de um dia marcando parede para algumas horas, né? É quase uma realidade aumentada, né? Sim, é muito isso, cara, muito isso. É quase o pessoal se acostumou com a realidade aumentada lá no jogo do Pokémon, o VR, né? Faz a realidade aumentada ali na prática. Na prática. E falando desses grandes projetos, queremos spoilers, senhores, queremos spoilers. O que vem por aí? Tá, muita coisa sendo discutida, várias agendas, eu tô acumulado, assim, um congestionamento de agendas. Hoje eu fico até um pouco chateado que muitas pessoas procuram a gente para fazer, né, trabalhos, inclusive aqui na cidade. Eu acabo conseguindo trabalhar pouco aqui. Mas Toledo vai receber um novo mural, né, de quase 700 metros quadrados, contando um pouco da história da cidade. E é um lugar especial também, um lugar onde eu já trabalhei por ali, já tive ali com outras pessoas muito importantes na minha vida também, momentos bons do skate, que é aquela lateral ali das Casas Bahias, né, o muro de fundo com o Incomar. Então vem um baita mural ali, eu quero conseguir fazer um bom trabalho para que a comunidade fique feliz e que se reconheça, né, nesse trabalho, nessa arte, nesse contexto que a gente quer trazer. Também tem mais um que vai ser na biblioteca, que vai ser inaugurado em breve. Está muito bonito o prédio, o pessoal caprichou na obra, então estou ansioso para esse. E de nível nacional tem umas coisas bem legais acontecendo, ainda não posso falar, mas são coisas realmente grandes e eu espero que dê certo. Esses trabalhos mais locais aqui, que nem esse, você vai contar um pouco da história da cidade, da comunidade, são coisas que também são mais gratificantes por esse contato maior também com... Eu gosto. Eu acho que faz bem, né? Faz bem pra gente, faz bem pra você. Eu tô em Toledo, tô produzindo em Toledo. E essa é uma angústia, sabe? Foi uma angústia que permeou meu caminho, assim, porque à medida que as coisas foram acontecendo e as cidades foram absorvendo o meu trabalho, as cidades do interior, do entorno, foi ficando cada vez mais difícil trabalhar em Toledo. E como a gente foi criando um ambiente onde o trabalho estava sempre vinculado a alguma parceria, que nem teve o Arte na Praça, vamos estar no Arte na Praça, vamos lá pintar, vamos fazer tal coisa, vamos. Então chegou um determinado momento que algumas pessoas ligaram para mim e falaram: você é o cara que trabalha de graça? Né? Eu falei assim, tô criando um caminho errado aqui, né? Porque esse é o meu trabalho, não é porque eu estou ali num contexto ali das atividades, de cultura e de lazer que eu quero trabalhar de graça. Tipo assim, eu não quero trabalhar a troco de tinta.
demorou para conseguir fazer essa transição, né? E aí, à medida que você vai fazendo essa transição, você vai, poxa, tem algumas coisas que já não vai dando para fazer justamente porque você precisa se dedicar às outras coisas que vão te dar um tipo de autonomia. Mas foi bem difícil fazer esse caminho, assim, construir esse tipo de agenda, sabe? Que tem feito com que a gente caminhe mais longe hoje. E, por incrível que pareça, a partir dessas novas agendas, eu consigo contribuir muito mais com a questão social, com a questão das parcerias e, principalmente, com algumas situações que a gente tem no município ainda e que precisa de atenção. Você citou bastante essa questão social. Como que você tem trabalhado isso hoje? Você dá aulas para determinados grupos sociais, faz desenhos com eles? Como que funciona esse trabalho mais social? Então, mais ou menos essa divisão aconteceu assim. Se eu trabalho com grafite e eu vou fazer a parte social com grafite, eu precisar pensar nesses métodos, né? De como fazer, como executar oficinas com crianças e adolescentes, aí sim parceria com a cultura, às vezes com centros de juventude, às vezes até com a própria quebrada, Céu das Artes, que até hoje me recebe sempre muito bem, sempre tem essa proximidade, né, desse contato. Mas também eu acabei me dedicando bastante às ações da CUFA, da Central Única das Favelas. Então, eu entendo assim, o meu projeto social pode e deve ser com a arte, trazendo a possibilidade para outras crianças, outros jovens como eu, que têm esse contato, que talvez possam sonhar também, né, em ter esses lugares, porque Toledo é muito grande, tem muita gente boa por aí, muitos jovens com muito talento, e eles também têm os seus caminhos para trilhar. Então, o que eu puder fazer para facilitar, com certeza eu sempre estou procurando meios de fazer. E entender que esse também é o meu produto de trabalho, então eu posso contribuir com outras relações, porque como você acaba tendo contatos com pessoas de lugares diferentes, de esferas diferentes, você também tem uma rede de apoio para auxiliar em alguns projetos. Por exemplo, os da CUFA. A CUFA, durante a pandemia, foi, eu acho que, uma das instituições de Toledo que colaborou bastante em ajuda às pessoas que precisavam, com cesta básica, com máscara, com álcool, com Vale Gás, com cartão de crédito, com R$110. A gente atendeu, em média, 300 famílias aqui em Toledo. Isso sem publicizar, porque à medida que as coisas foram acontecendo, a gente entendeu que fazer publicidade em cima de tudo isso aqui na cidade, sendo que a CUFA estava fazendo a nível nacional, seria um lugar estranho, né? Porque estava acontecendo muitas outras coisas. A situação política a gente não precisa comentar, né? Outras situações que já era a calamidade, que era a própria pandemia. Então, eu achei prudente a gente não ficar colocando isso em rede. Agir no silêncio, mas agir com dignidade, agir com seriedade, e isso me ensinou bastante sobre a ação social e como que a gente precisa se doar para o próximo, né? A arte é muito importante, mas naquele momento outras coisas eram muito importantes e isso acabou tomando uma proporção gigantesca. A CUFA foi uma das instituições que mais trabalhou, sem dúvida, durante a pandemia, não só no Brasil, mas teve consequências no Uruguai, Argentina, Paraguai e outros países também. Uma equipe gigantesca de voluntários. Então, as doações da CUFA acumularam assim, cifras, né, milionárias, né, de doação que foram movimentadas, e isso teve repercussão aqui em Toledo e a gente conseguiu trazer também Pode falar nome de parceiros? Pode. Pode? A Esfirrier, gente, que tem auxiliado a gente nesse caminho, ela cedeu o caminhão para trazer as cestas de Curitiba para cá, para ajudar essas famílias, e não cobrou um centavo. Então, assim, são pessoas que vão surgindo, né, no caminho, que vão ajudando literalmente a gente. E junto com isso tem o skate também, que hoje é esporte e é social, né, porque trabalha com criança e adolescente, tem um apelo muito legal de organização do coletivo. Então o skate também é uma das ferramentas que ainda hoje faz parte da minha vida e dessa construção aí. Se no momento não era tão interessante, o pessoal que assiste a gente, falar isso nesse momento é muito importante, porque, aquela história, do exemplo arrasta. Muitas pessoas que podem estar ouvindo agora o que o Isaac está falando, podem pensar, vou participar de alguma coisa social, vou pensar aqui nas necessidades da minha região, Sim. da minha área, para tentar também ajudar, porque sempre vai ter gente querendo se desenvolver, gente precisando, e se a gente pode ajudar, é uma coisa muito bacana, né? Sim, cara, eu acho que é válido, sabe? Toda ajuda é válida. Muitas vezes as pessoas já me questionaram assim, mas como eu posso ajudar? Eu tenho pouco tempo, eu trabalho, eu ganho pouco, cara, eu não posso ajudar nisso. Eu falei assim, cara, mas aí que tá, eu não sei em que momento alguém colocou na cabeça das pessoas que é preciso ter dinheiro para ajudar, sabe?
tem outras formas de ajudar, por exemplo, com uma própria relação, com um compartilhar de um amigo numa rede que está precisando, com uma atenção, também disponibilizando algum tipo de contato. Olha, tem fulano precisando, peraí, eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Isso é uma ajuda, pô. E é uma ajuda importante, né? Porque você conecta as pessoas. Tipo, principalmente para idosos, assim, que são pessoas às vezes um pouco mais sozinhas, só o fato de você estar ali para conversar já é algo diferente. Muito, né? muito, muito importante isso, a atenção, né? A gente está num momento da sociedade que a gente está um pouco carente, né? Tem as informações que vão chegando na gente com facilidade, mas o contato físico, esse eu acho que nunca vai deixar de ser relevante e importante. Durante a pandemia, isso se mostrou, assim, muito importante, porque alguns contatos que a gente teve... Também quero deixar um abraço para a Fernanda, da Quintessência, e o esposo, o Matheus. São pessoas, assim, especiais no meu caminho, sempre ajudaram. Todo esse caminho com a CUFA que a gente fez tem a participação e as mãos deles ajudando. Então, são pessoas muito, muito bacanas, e eles puderam ter contato com isso que a gente está falando, que, assim... Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais distantes umas das outras. A gente encontrou muitos idosos em Toledo que estavam desassistidos desse contato e até de saber como que tá. Comeu, não comeu, conseguiu ir no mercado? Não foi no mercado? Tem alguém por você? Tinha idosos que estavam em casa 10 dias parados, 15 dias já, sem nenhum tipo de outro contato. E idoso tem toda uma relação de cuidado. Então, assim, a gente vai descobrindo situações dentro da nossa amada cidade que a gente realmente não lidar no cotidiano, né? Isso é incrível. Até você brincou da ajuda, né? Eu fiquei pensando que você tinha falado da cesta básica. Imagina os braços que a galera que ajudou a carregar. Já é uma baita da ajuda. A galera não gastou um tostão, mas imagina ajudar a carregar ali. Cara. Já foi uma ajuda sem tamanho. A gente, inclusive, agradecer também o Reni da UniOeste, o pessoal da UniOeste que cedeu, porque a gente não tinha onde armazenar, né? Então, a gente colocou na UniOeste essas cestas e aí, a partir dali, a gente ia encaminhando para outras cidades. Toledo, inclusive, foi um dos centros de distribuição para Cascavel, para Foz do Iguaçu, por conta desse parceiro que era a Esfirrier, que trazia nos caminhões para cá. E também aqui na Paulista, aqui com o Quilombo Tequá, do nosso querido e parceiro amigo Henrique, né, da capoeira, ele também. Então, a gente fez um núcleo aqui, fez um núcleo junto com a Edna da Embaixada, então a gente conectou os projetos e falou assim, gente, vamos atender as pessoas. Ajudar. Porque, então, essa é a relação. Se juntasse todo mundo, ia dar muito pouca grana, né? Eu falei assim, não, então se a gente tem a expertise, isso é um tipo de tecnologia que a gente desenvolve ao longo do caminho. A tecnologia não está ligada só aos equipamentos modernos, a tecnologia está no desenvolvimento das relações, principalmente as tecnologias sociais, né? Onde você tem sensibilidade, tem contato, então agiliza o corre, mano. É aquele famoso QI, né? Que indica. É isso aí. A galera indica ali, vai puxando uma coisa ou outra. E isso até pela questão artística que você fala. Se não fosse uma pessoa te chamar ali para ter aquele evento do Ministério da Cultura, cara, muita indicação. Você vê a conexão, né? É muita coisa. Que um contato ali que às vezes faz toda a diferença. Parece aquelas inteligências artificiais, né? Ligando nos pontos assim, ó. Eu vejo às vezes aqueles hologramas deles colocando, cara, acho que é isso que acontece dentro da cabeça. É tipo, tem até um jogo de videogame chamado Detroit, que as mudanças que você vai fazendo na história do personagem geram os finais. É bem assim mesmo. É um jogo da vida mesmo. Tem o pé na realidade. Né? Você vai fazendo pequenas alterações no processo que acabam gerando coisas assim que você não espera, né? E pensando aí de futuro, além desses projetos sociais aí, tem novas ideias aí de coisas que você quer trazer, novos projetos? O que você pode contar aí pra gente? Tá, que eu posso contar. Bom, do grafite tem bastante coisa. A gente está fazendo um caminho internacional também, né? O objetivo é esse, assim, Europa, Estados Unidos. Então, estamos estudando e criando esse tipo de agendas. Mas aqui em Toledo, que eu acho que eu posso não só compartilhar, que de repente fazer um apelo a quem está nos assistindo, a gente vai começar a divulgar o projeto de skate. Escola de Skate teve o ano passado, foi um sucesso. Hoje a nossa associação é uma das únicas associações do Estado a ser contemplado num edital do Estado. Então a gente vai executar esse projeto. Assim, a gente precisa do aporte financeiro de alguma empresa, a Copel já se colocou aí à disposição, mas tem todo o trâmite, então a gente está esperando esse trâmite, mas vai acontecer, a gente vai conseguir atender mais pessoas. E um movimento legal dentro do skate que está acontecendo é que mais dos monitores, mais dos skatistas estão se profissionalizando nessa área do ensino,
que é um caminho que não era tão visto, né? A gente não tinha tantas possibilidades. E hoje a gente está construindo esse tipo de qualificação, eles estão contentes, estão fazendo corre, a gente está em 9 pessoas dentro do projeto, mais a Mariana também me auxilia e ajuda nesse projeto do skate, tem feito milagre, né, Mariana? E o nosso projeto é um dos projetos mais cobiçados do estado justamente por isso. Não só por ter executado um bom projeto com a Itaipu, e deu tudo certo, graças a Deus, conta bateu, foi bem bacana e foi um baita aprendizado. As famílias que participaram e os alunos estão lá instigados para andar de skate, e agora vem uma nova etapa com o Pro Esporte. Então, acredito que a comunidade vai participar bastante desse projeto, que as crianças gostam de andar de skate, e a nossa ideia é executar ainda melhor, né, um projeto ainda melhor e conseguir parcerias, né, porque o projeto ele tem um valor engessado para o acontecer dele, mas para fazer um evento de skate, para fazer um campeonato, para fazer um momento cultural, a gente precisa de parceiros, né? Então, as pessoas que estiverem assistindo e quiserem colaborar e quiserem contribuir com esse momento, seja com a música, seja com fazer alguma atividade ali na pista durante a participação dos eventos, ou levar crianças, ou indicar os pais, a gente está aberto a receber essas demandas, vamos começar a mapear, e através do Instagram da associação, que é o Skate Clube Esportes Radicais, no Instagram e no Facebook. Então, tem isso para acontecer aqui em Toledo, né, a nível de ano, assim, a gente vai trabalhar uma agenda ao longo do ano, e também tem atividades do grafite na Secretaria de Cultura, se eu não me engano, eles vão fazer indicação agora, eles mandaram alguma coisa, provavelmente vai ter, tomara que dê tudo certo, e no Centro de Juventude também. Então, estamos com esses 3 espaços aí, 3 linhas de trabalho. Você citou essa questão do skate, desse trabalho social que você tem ali. Isso movimenta muitas crianças, muitos jovens ali, adolescentes no skate, e também fortalece a modalidade, né, a prática ali, porque a gente viu há muito tempo talvez o espaço lá, a pista ociosa, agora ela já é utilizada bastante para outros projetos. Ano passado teve evento lá também, teve competições, então essa cultura, esse esporte também vem se fortalecendo na cidade. Pô, bastante. E tem sido muito legal ver isso, cara. Tem sido, assim, bacana demais. Ver isso, não só a comunidade abraçar essa ideia tipo, cara, é emocionante ver o pai e a mãe levando a criança, sabe, lá para brincar e ver eles se divertindo. E assim, normalmente as agendas no domingo de manhã, que a pista está mais liberada, né, e eles conseguem andar com tranquilidade. Assim, é muito gratificante, cara, ver esse movimento acontecendo, porque o lugar que fica um tempo abandonado, e daí a gente se organiza como coletivo para dar esse novo visual, esse novo tipo de uso, né, para aquele espaço, e ele vai acontecendo gradativamente, e as pessoas vão entendendo, vão participando, é muito show. E aí isso terminou com a etapa do Paranaense pela primeira vez aqui em Toledo, a gente conseguiu organizar essa etapa, não foi fácil, a gente teve várias ajudas, tanto da Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte, pessoal do projeto, a própria Itaipu, né, que sem eles era muito difícil realizar algo nessa escala para a gente, falando de skate, né, porque outros esportes já têm uma caminhada, já conseguem realizar algo em nível de estado, mas por skate era muito difícil para a gente. Fazer um campeonato municipal já era uma tarefa assim, muito árdua. E foi bem legal, a gente teve também a visita do atual presidente da Federação Paranaense de Skate, o Diego, e ele veio no evento e falou assim, olha, vocês estão de parabéns, mano. Fizeram uma parada bonita, velho. Falei, pô, né? Carimbou ali o trabalho. Falei, pá, tá certo, estamos indo no caminho, né? Mas tem muito a aprender, sabe? A gente tá aberto, está buscando pessoas que possam ajudar de qualquer esporte. Eu acho que o esporte, quando ele se ajuda entre as mais diversas modalidades, ele cresce junto, porque, assim, eu penso, cara, como um indivíduo que ama essa cidade, que gosta e que aconteceu tudo isso na minha vida, através da cultura e do esporte, a gente mostra caminhos, e esses caminhos podem se tornar projetos bonitos de vida, e que levam e que representam o município a qualquer esfera. A gente forma pessoas, assim, realmente excepcionais através dessas 2 iniciativas. Então, vale a pena, né? Essa dedicação, como que fala? Essa transversalidade ali da secretaria, dos esportes envolvidos e também das áreas sociais e culturais, né? A gente trabalha e eu penso que isso vai nos colocar numa posição bem legal, porque Toledo tem um avanço também já, né? Toledo é uma cidade, eu que acompanho muito esporte lá, já desde a época que eu trabalhei na prefeitura no estágio, já acompanhava mais de perto o esporte local, né? Eu vejo que tem muitos projetos e muitas modalidades que
que vem se fortalecendo em Toledo com projetos sociais, com projetos já mais competitivos. Você vê o badminton aí há mais de 15 anos forte, enraizado, com um trabalho importante, e outras modalidades ressurgindo nos últimos anos, igual no caso de vocês do skate, tem o taekwondo que voltou há pouco tempo, bicicross, próprio motocross, então várias modalidades também ressurgindo, né? Isso é muito bom. Como eu falei, eu sou, né, suspeito em dizer, porque eu acho que é fantástico esse tipo de transformação e movimentação dentro da cidade, porque realmente você não só dá sentido, né, ao lugar público que está dedicado àquela prática, mas também nas vidas, né? Isso muda muita coisa. E a gente tem vários tipos de parceiros aqui na cidade que, de forma muito tímida, começaram e falaram assim: nossa, cara, que legal que deu certo, né? Que legal que foi ver as crianças participando. A gente tem aí teve a parceria do Cicobi, por exemplo, eu estou falando vários porque realmente foram muitas pessoas participando, né? E eles falam assim: nossa, que legal ver essas crianças andando, uniformizadinha, com a camisetinha e tal, e já aprenderam realmente, evoluíram durante o aprendizado, né? E ali naquele momento do Campeonato Paranaense de Skate, eles têm o momento deles de apresentação, foi emocionante e muito legal para o esporte. Por exemplo, é um conflito constante da construção, porque no skate a gente está passando por talvez o principal momento da modalidade, que é a entrada nas Olimpíadas e a manutenção da ideologia do esporte na rua. Então, há um debate muito intenso, né, no skate. Eu venho participando desses debates, reuniões, como presidente da associação, mas também como skatista e apaixonado. E é muito louco, cara, porque a gente tem várias formatações dentro do esporte, dentro dos núcleos de direção e dentro daquilo que é realidade na prática, né? Não sei se nos outros também deve acontecer algo parecido. Por exemplo, a CBSK agora está discutindo um novo formato onde eles vão priorizar o profissional e as categorias que dão base ao profissional, eles vão ficar fora do circuito. Então, vai ficar de responsabilidade dos estados fomentar isso. Aí você fica pensando, mas por que esse raciocínio, né? Por que vão tomando determinadas decisões nesse sentido e vão onerar e vão deixar uma parte muito delicada para os estados? Então, quer dizer que os estados vão ter que formar essa galera para entrar no profissional e só aí colocar essa galera em contato com a CBSK para a corrida de circuito. E aí, quem está trabalhando no esporte sabe muito bem, é muito difícil você pegar a base, transformar num esporte amador e aí ainda fazer o link para o profissional. É um caminho que judia bastante, né? Então, pensando... Torna o caminho maior ainda. Maior, mais dificultoso, né? Vamos penar bastante, mas assim, tá tudo em debate, não tem nada definido, e a gente está batendo o pé que não deve acontecer isso, né? Que como uma instituição a nível de Brasil deve zelar pela categoria de base, até para que os sonhadores aqui do começo sonhem com esse momento lá também, que de repente a ligação desse circuito, corri o paranaense de skate mirim, um menino pequenininho, nossa, agora você vai lá correr o brasileiro. Cara, isso muda a pegada da criança. Nossa, eu tô no brasileiro. E é sempre energia, né? Ele vai dispensando energia, cara, aquilo ali vai só crescendo no caminho da criança. E vamos ver, tá? Tem várias coisas acontecendo aí. Você vê que mundialmente a gente tem muito a história dos X Games, sempre teve aquele estilo, então a gente vê que no Brasil aquela história, nenhuma solução é completamente padrão. Você tem que, às vezes, ver a solução que se adequa ao país, né? Às vezes uma solução aqui dentro do Brasil que seja mais integrada, que seja unindo todo mundo, é melhor do que a ideia que é muito comum no exterior de trabalhar por eventos, né? A pessoa se dedica todo ano para disputar o X Games. A pessoa se dedica o ano todo agora para o projeto olímpico. Você tem praticamente uma noção não de carreira para fazer parte de um circuito, mas na verdade a ideia tem focada naquele grande evento, né? E aqui talvez seja criar a base, né? Eu acho que bem isso, assim, e talvez essa seja a principal visão, né, da atual gestão, que é deixar o foco para algumas coisas, tipo, querendo ou não, dispensa muita energia, né, você lidar com Olimpíadas e com a seletiva. Então, acho que talvez seja isso, assim, se a gente quer bons resultados, a gente tem que focar nessa equipe e ir para lá, e aí cada um assume uma responsa, né. É razoável a ideia, mas assim, como esporte, e o skate é delicado porque ele meio que ele transita, né, entre cultura e esporte, e ele tem uma identidade cultural muito forte, um estilo de vida muito forte, né? Então o skatista nem sempre quer ser profissional. Uma grande massa dos skatistas é estilo de vida mesmo.
É aquilo que sabe? Então, o lado esportivo, o lado competitivo, nem sempre agrada toda a comunidade de skate. Então, mas são construções que vão acontecendo e eu estou fazendo parte desse debate aí já, deixa eu ver, 22 anos de skate, né? Eu tenho um pouco de participação aí e estamos firme, né, nessa construção, pensando no melhor caminho, mas eu acho que nesse caso a gente deixa um incentivo em aberto, né, dessa base, porque, cara, daqui um pouco, se você não incentiva a base, onde vai parar o esporte? Ele acaba morrendo, né? Não adianta só fomentar quem tá em alta hoje e esquecer Né? da base. Essa ligação é importantíssima, é vital, né, se for ver. E você vê a maioria dos esportes, sempre tem a cultura de brincar que no Brasil, né, não trabalham em cima dos esportes, exceto o futebol. Você trabalha em cima dos atletas, né? Uhum. A onda do tênis foi muito forte por causa do Guga. A onda de ser fã de automobilismo era muito forte por causa do Ayrton Senna. E a onda do skate é a raiz. Exatamente. E talvez agora é a hora da gente pensar além da raiz. Que, é claro, ela vai se manter nesse circuito durante muito tempo. Por quê? Porque ela é muito nova. Muito então ela vai ficar ainda tá ganhando tudo. Ela vai ficar nova é muito boa, né? Exatamente. Tá ganhando tudo desde o comecinho. Mas pensar agora os outros nomes, né? Para o cenário nacional. Eu acho que uma das situações que a gente precisa prestar atenção em qualquer área é essa, né? Às vezes você dá muito nome a uma só pessoa, tendo um coletivo muito grande, muito bom também em torno. Então, assim, acho que é necessário essa atenção assim, um pouco mais diversificada, olhar o ambiente como um todo, né? Porque daí, em vez de a gente pode ter vários atletas. Em vez de um artista, pode ter vários artistas. Em vez de um profissional de uma área, pode ter vários profissionais. E isso vai aumentar o nível como um todo, né? Não fica focado nas costas de alguém, né? Então, eu acho que é interessante esse tipo de visão um pouco mais ampla da parada. Mas a gente sabe também que tem essas estrelas, né, que pipocam, tipo, não dá para ter vários Ayrton Senna, né? Não tem como, né? Não tem como. Essa questão também mais da Olimpíada em si, porque o skate ele é visto por muitas pessoas e hoje em dia menos, né? Mas uma época ele foi muito marginalizado. Você acha que essa questão de ter chegado até as Olimpíadas, de ter ali crianças também competindo, você acha que trouxe uma visão diferente? Sim, para a comunidade. O espectador, sim. Eu acredito que eles, pelo menos assim, pela primeira vez, eles observaram o skate como esporte, que é o que a gente está tratando aqui. Mas, assim, para a comunidade do skate, nem todos são unânimes nisso, né? Porque sai um pouco daquele lifestyle que o skatista tem da rua, desse contato com a rua. Eu acho que eles não. Acho que se a gente refletir mesmo, algo que é nessa pegada, que tem esse apelo assim dentro do convívio urbano, quando ele vai para o competitivo, ele muda a característica, com certeza muda, né? Então isso é a parte que dificulta a aceitação de uma grande maioria, mas também não quer dizer que tem que deixar de acontecer por isso. Então, é aquilo que a gente falou aqui desde o começo, né? O diálogo, né? A gente tem que ir trocando e vendo um meio, né? Eu acho que as coisas podem existir juntas e talvez esse seja o principal desafio aí, não só dentro do esporte, mas também dessa existência, né? Entre o olímpico que veio agora, com a galera da velha guarda, que lutou pra caramba pro esporte ser o que é e que nem sempre concorda com os rumos que vão tomando, mas é assim, né? A questão da vida. Até vindo hoje, na hora que eu falei com a Mariana, né, cedo, eu vim pensando sobre a rede, né? Como que, para mim, assim, estava um pouco difícil lidar, que bastante coisa acontecendo. Eu falei, caramba, eu tô ficando sem juízo, cara, com isso aqui. Mas também você vai se expondo e não mede, né? Lá a longo prazo a consequência, né, dessa exposição. E é isso, né? As coisas vão tomando novos rumos, né? E isso é bem bacana de analisar. Você falou do competitivo versus aquela questão cultural, né? Questão cultural. Eu vi muito isso falando do negócio do jiu-jitsu, por exemplo, que a galera mais das antigas tinha muito a visão em cima do jiu-jitsu pro japonês. O que era jiu-jitsu pro japonês? É arte militar. Os carinha usavam nas guerras para imobilizar os soldados. E muitos falavam, jiu-jitsu é para você finalizar para você terminar com um oponente, você finalizar um oponente. E os caras das antigas tinham muita rejeição a fazer o esportivo, pontuar, fazer ponto, participar de outro esporte. E hoje é difundido muito. E eu acho que também o skate vai muito nesse caminho. A gente vai
E eu acho que é também aquela geração que a gente começou a jogar Tony Hawk, ajudou pra caramba. Foi o auge, né? Foi o auge, porque assim, foi bem no Tony Hawk, acho que o primeiro que surgiu, que eu vi que dava pra fazer manobra com o skate, porque até então eu andava de skate, mas não fazia manobra. Eu ia pra cima e pra baixo, ralava os cotovelos, mas não fazia manobra nenhuma. Eu falei, nossa, o cara pula com o skate, né, velho? Consegue pular, consegue virar o skate. Falei, o Tony Hawk revolucionou meu pensamento de skate. E colar os stickers, fazer nas paredes. Das paredes do Play 2. É massa, você vê, eu joguei. Você vê, o Tony Hawk formou uma geração de grafiteiros. O que eu não tinha, né, os aparelhos. Então eu ia na casa dos amigos, aí escutava aquela musiquinha da introdução. Agora eu vou mandar de skate. Tipo, pegava aquilo lá e transformava em energia pra andar de skate. Mas chegava lá e você ralava tudo igual. É que no caso, quem se lasca no videogame é o Tony Hawk. Na realidade, na vida real, é o skatista. Você tava fazendo os testes pro Tony Hawk. Nossa, cada capote, cada tombo, mano. É espetacular. Só pena que a gente já como filmar, né? Mas foi cada um, velho. O que eu falo que eu, mesmo que eu soubesse andar de skate, eu não tinha coragem, é a tal da mega rampa. Nossa, pessoal. esse eu também. Ainda mais agora, né? Depois dos 40 ficou mais difícil. Mas o Bob ainda anda lá, e ele anda bem, cara, anda bem demais. O Bob é nosso campeão de mega rampa, né? Mas ali é um tipo de estrutura que realmente é sangue nos olhos, né? Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem pra fazer, porque é um negócio muito insano. É desumano aquilo lá, não, tá doido, aquilo passa da barreira do normal, né? E muito. Eu imagino que a mega rampa pros caras deve ser tipo saltar de paraquedas. O cara pensa em desistir umas 15 vezes antes de... Pô, fecha o olho e só vai. Pra que eu vim aqui, né? O que eu fiz? Eu fiz mal pra alguém pra estar aqui. O que eu fiz pra merecer? Eu acho que o pessoal já tá acostumado, né, a enfrentar esse tipo de perigo, depois né? que tá lá, né? Depois que tá lá, já não vai. É combustível, é aí que empolga mesmo. Agora eu vou fazer diferente, agora eu vou descer de ré. Agora eu vou descer de fake, que nem a gente fala no skate, que é descer ao contrário, né? Os caras inventam, e é muita manobra boa, porque a mega rampa, além da estrutura, ela te lança muito alto, então você consegue executar manobras que eu não conseguiria na rampa comum, né? Essa é a grande sacada, além daquele lance todo da velocidade e da distância, ainda tem o salto final lá. A gente fica olhando o vão, mas aí são uma sequência de 2 saltos, né? Isso é incrível, porque é muito em cima do que você falou do desafio. Talvez ali o skate e o grafitão juntinho ali, é o desafio de fazer cada vez melhor, cada vez mais difícil. Isso, chegar mais alto, mais longe e conectar as manobras. O Bob fez... o cara é muito insano, né? Não sei se esse vídeo tinha no Sport TV também, acho que do X Game, ele fazia a propaganda de lançamento do X Game com a mega rampa. Montaram uma mega rampa num cânion, só a saída dela, e ele vinha e pulava, dava uma manobra no corrimão e caía para um cânion. E aí abre um paraquedas, assim, ó. Então ele fazia as loucuras mais loucas juntas, né, cara? Então ele é muito insano, cara. Assim, então ele realmente é um cara fora da curva. Ele tem uma mega rampa na casa dele. Ele é o Pateta da vida real, né? Tipo, eu lembro daquele episódio do Pateta lá na Disney, que ele salta lá do negócio de neve, aí ele faz o... Ele é o Pateta da vida real, velho. Faz isso, né? É isso acontecer. Mas você fala assim do skate como um hobby, como ali um momento de diversão mesmo. Mas quando tem competição aqui, você compete também? Ou fica mais na organização, cuidando organização. Eu já deixei a competição. Gosto muito de andar, tô sempre lá, mas não dá mais, né? Canelinha dói, joelho dói, as costas dói, consigo andar pouco. Teria que ter um ritmo de treino. Tem uma categoria no skate que chama Master, né? Então daria para competir, mas acho que se eu for dar atenção para isso, aí tem muitas outras coisas que vão ficar mais ou menos. Mas não, chega, eu competi bastante, sabe, no meu tempo. Cheguei a pontuar no ranking amador do estado, tive várias participações também em São Paulo, aqui na região, ganhei alguns campeonatos. E aí veio esse monte de competição que rolou no meu tempo, trouxe essa experiência para estar hoje na presidência do Skate Clube, né? Organizar essa associação e estar mirando no futuro. E aqui em Toledo, por exemplo, a gente construiu já uma pista que era a Toca Skate Park, lá na frente da FASU, um período. Teve os skatistas das antigas aí, deixar um abraço para a galera. Fizeram várias coisas, tipo, eu vim de uma galera do Panorama que era muito ativo no skate, construía coisas e construía caixote, obstáculo, porque a gente passou muitos anos sem pista, né?
literalmente sem pista. Então a gente foi receber a nossa pista em 2006 para a inauguração, mas era uma pista muito ruim, né? A pista normalmente que o poder público consegue entregar para o skate, normalmente são pistas que elas já são entregues ruim, porque não tem poucas prefeituras têm acesso a bons projetos de skate e nem todos estão dispostos a pagar por bons projetos de skate, né? E aí também tem uma concorrência e uma agenda que é disputadíssima. Tipo, mesmo hoje, se a gente fosse construir uma pista em Toledo, a gente levaria 2 anos só discutindo o projeto. E então, é toda uma agenda que tem que se construir. Só que só agora a gente sabe disso, né? Então, naquele período, a partir do momento que ganhamos a pista, tivemos pelo menos mais 3 anos só batendo marreta e adaptando a pista. E até hoje a gente está fazendo isso, né? Então, a estrutura realmente é uma estrutura muito boa, grande, mas toda hora a gente tem que estar intervindo para conseguir fazer um evento como o Campeonato Paranaense que teve. A gente teve que fazer das tripas os corações, né? E para construir determinada coisa, pegar parceiros, pegar concreteira, fazer obstáculo, quebrar rampa, mudar a rampa, sabe? Porque são coisas que deveriam estar num projeto para receber competição e a nossa pista não oferece uma condição tão boa para a competição hoje. Por exemplo, se a gente fosse ter uma etapa do Brasileiro em Toledo, a gente teria que alugar uma pista, mesmo tendo várias pistas na cidade. Aqui, ó, na Paulista, aqui tem uma pista ali que está jogada as traças. E o único detalhe daquela pista que não funciona é o piso. Só que a gente consegue mexer no piso. Já houve vários pedidos e tal, é sempre uma dificuldade, porque é um projeto que não é do município, vem do estado, e daí não consegue intervir. Que agora tem umas pistas que vem com campo sintético, ali vem uma pista também que é do estado. Então, aí eles têm a pista, que são rampas boas, mas num asfalto poroso, e o skate não roda. Não roda, literalmente não roda. E aí eu até acho que a população deve se questionar, mas tem a pista lá, eles não andam. Mas é esse o motivo pelo qual a galera não anda nessas pistas. Então, o piso é muito ruim. E para o skate, o piso é essencial, porque a roda é um plástico duro. Ele não roda assim com facilidade em qualquer lugar, né? Então, é muito louco isso. E aí não funciona, não vai. E aí, hoje, para a gente ter uma competição como a gente teve a etapa do Paranaense, nossa, Mariana está aí de prova, acompanhou. Vivi também, um abraço para Vivi, né? Ela acompanhou toda a nossa angústia durante toda a caminhada aí da construção da etapa do Paranaense. Os meninos que estão comigo na diretoria também se doaram, depois dos expedientes de trabalho indo lá, Inchada, Marreta, Maico, que é um professor da UTFPR, a esposa, a Amanda também. Cara, ajudaram demais. Então, foram várias pessoas que fizeram com que acontecesse a etapa do Paranaense à mão, né? Até, não sei se pode falar dos políticos. Pode. Pode? O vice-prefeito aí, o Ademar, deu uma força pra gente, ele deu toda a parte de troféu do evento. Então, assim, se não fosse essas pessoas, não teria etapa em Toledo. Então, é algo muito difícil. É engraçado, porque a pista a gente tem. Mas como que faz uma etapa do Paranaense? E é um circuito amador. Já deu esse trabalho. Em Cascavel, eles fizeram a etapa do Brasileiro, em troca com o Diego, eu falei assim, mano, dá trabalho. Dá trabalho. Olha que Cascavel tem uma pista boa, cara. É tipo escola de samba. Os caras fazem o carnaval em fevereiro. Aí eles descansam em março, aí a partir de abril eles fazem tudo para ficar pronto para fevereiro de novo, né? do ano seguinte. É isso aí. Quanto que é suas férias? Não existe. É toda uma estruturação, uma organização, né, que é muito grande. Sim, a gente não. Quando você vê o negócio acontecendo, meio que você não consegue, né, relacionar todo esse trampo, a não ser quem já tá na caminhada. Mas é bem complicadinho, cara. Voltando pro lado do grafite hoje, como que é os materiais que você utiliza? São materiais mais acessíveis? São materiais que vêm de fora? O que você utiliza para fazer os desenhos aí, a arte? Hoje eu tenho o privilégio, né, de estar trabalhando com uma marca aí que me abraçou, né, como artista, sempre me apoiou, na verdade, desde o começo da minha caminhada, só que eram outras marcas, e é um parceiro, o Carlos Henrique Zornita, de Cascavel. Ele é um cara muito inteligente, muito para frente, então ele criou a própria identidade no comércio de importação e exportação de material. E ele tem esse trânsito internacional, então ele trouxe uma marca chamada Articans para o Brasil, e essa marca tem apoiado todos os meus projetos, ela tem estado comigo em todos mesmo. E é a marca que eu trabalho com a Itaipu hoje, por exemplo, né, que é uma marca que tem responsabilidade ambiental, não tem o gás de efeito estufa e não tem um metal pesado chamado chileno, né, na fórmula dela. Então permite
que eu trabalhe com crianças e também que eu fique um pouco mais tranquilo em relação aos meus trabalhos também, e é uma marca de extrema qualidade, né? Então a Articans realmente revolucionou para mim tanto os meus trabalhos quanto o alcance dele. E eu tenho trabalhado com ela, mas assim, dentro do grafite você tem a possibilidade de trabalhar com inúmeros materiais. Nem sempre são bons. Por exemplo, uma lata boa hoje de tinta de 400 ml custa em média R$30, né? E você tem latas aí de alto nível, de famosas no mercado, que chega a R$60 uma lata de 400 ml. Então, para um bom trabalho, você tem já um orçamento já ali fixo para começar de no mínimo R$1.000 de custo. No mínimo, para fazer bom trabalho. Para fazer outras coisas, uma adaptação ao trabalho, beleza, Isaac, exagerou, tem tinta à base d'água, tem outras tintas de uso geral no mercado, que é possível fazer. É completamente possível, mas talvez você não tenha ali o alcance de qualidade, de técnica que você pode desenvolver com essas marcas e principalmente, né, uma arte duradoura, né, que ela realmente permaneça nos espaços. Acho que aqui a gente já pode deixar esse testemunho da Caixa d'Água, que acho que vai ser a primeira obra que está feita exatamente com esse tipo de material, e a gente vai ter esse vislumbre aí ao longo dos anos. Vamos ver quanto tempo ela vai aguentar lá. Eu vou jogar abaixo 10 anos. E ali imagino que foi muito material para fazer. Foi bastante. Ali foi mais de 90 latas gastas ali, falando de spray, fora as outras tintas. Aí você usa vários outros tipos de tinta dependendo do trabalho. Sim, até porque assim, normalmente os trabalhos estão em paredes, né? E parede, bom, a gente sabe como tem essas aqui do estúdio e qualquer parede, elas precisam de todo um tratamento para que um trabalho fique bem feito. Principalmente falando de pintura. Então, a pintura está como o último passo de uma obra toda que está por trás dela, né? Então, realmente a arte que ela está no suporte que seria a parede. Se esse suporte estiver em boas condições, você tem um bom trabalho e uma vida útil desse muito grande. Mas se não tiver muito bom, aí você compromete seu trabalho por conta do que está atrás dele, né? Então, assim, vai muito disso, o trabalho e a qualidade desse trabalho e a permanência dele. Mas não quer dizer que isso limite o trabalho. Por exemplo, essa, inclusive, é uma das características do grafite na rua. Não importa o que está, o importante é a intervenção, o que eu estou colocando, o que eu estou me expressando, né? E aí, às vezes, o trabalho do grafite ficou ali 1 ano, mas já fez o papel dele, tal. Muito diferente do trabalho comercial, você precisa do investimento de uma atenção nisso, né? Existe alguma questão que você faz alguma revitalização em algum trabalho, ou não tem como? Como que é nesse sentido? Tem. Eu acho que isso é bem legal, assim, sabe, do grafite. É perfeitamente possível, faz muito pouco, porque normalmente, né, a minha caminhada agora vai para 10 anos, né? Então, os trabalhos que eu fiz lá no começo ainda estão lá, né, os que permaneceram. A não ser eventos, que é o que eu estou falando do grafite, né, que daí eles vão ficando deteriorado mais rápido, mas por quê? Normalmente você tem uma soma de fatores ali, são parcerias, você não tem um investimento muito alto em material, né? Então você tem que ir fazendo a famosa gambiarra, né? Pega uma tinta que sobrou da tia, do primo, e vai colocando na parede, vai fazendo coisas e aí pinta em cima. Então aí eles duram menos. Mas normalmente os trabalhos comerciais que eu fiz há 10 anos atrás ainda estão lá, estão em perfeito estado. Um ou outro caso, assim, de dar uma batida e ter que fazer alguma correção, mas é possível. Tipo assim, se a gente pintar a parede do estúdio agora, vamos fazer aqui um N, o T e o N do Toledo News aí, gigante aqui, estilizado, com as características aí do grafite, beleza. Aí, daqui 2 meses, você fala assim, não, mas agora nós vamos desenhar um Pokémon aqui. Beleza, vamos transformar isso aqui num Pokémon e manter mais ou menos... Então, o legal é isso, você está sempre podendo mexer, né? E são camadas de tinta. E tinta é tinta, né? Passou outra, cobriu. Já pode transformar tudo. Pode. E é legal fazer isso. É legal. Um dia a gente fez uma participação um abraço para a galera do circo aí, né? A Paula, o Dado, a Tânia, são pessoas excepcionais e tenho um carinho muito grande por eles. E eles sempre me convidam para algumas agendas. A gente fez Noite do Fogo na pista de skate. Foi muito legal. Muito legal. Quem teve nesse dia aí, acho que sabe do que eu estou falando, né? Foi uma coisa assim, para quem trabalha com arte e cultura, é fantástico. As bandas que tocaram. E eu pintei, naquele momento, estava o filme do Coringa, né? Não esse, o outro ainda, né? E aí eu pintei o Coringa num plástico, assim. E a minha ideia era, cara, Noite do Fogo, vou fazer uma parada assim para ser curtido só durante o evento e eu não quero que ela permaneça.
Porque assim, o que eu quero é gerar lembrança, recordação, né? E purificar pelo fogo. Porque o fogo, bom, se entrar no contexto do fogo, assim, a história da humanidade, né? Tem 2 momentos, antes e depois do fogo, né? Então, assim, meu raciocínio, né? Meu pensamento. Mas, lógico, aquelas viagens doidas que a gente tem às vezes. Vai dar certo, mas só que daí, na hora que você vai fazer, né? Aí eu comecei pinta para cá, eu conheço muitas pessoas e essas pessoas vão interagindo e elas vão ganhando um amor pelo que você está fazendo, às vezes maior que o teu, né? E aí na hora que eu falei assim, vou queimar o trabalho, as pessoas pularam na frente. Pelo menos 2 senhoras falaram, não, você não vai queimar o desenho. Não, o propósito é esse, vamos queimar o desenho. Eu falei assim, de jeito nenhum você vai queimar. Nossa, tivemos que convencer ela a deixar a gente queimar o desenho. Você acredita? E aí foi muito legal, assim, não só essa questão de não querer deixar ou deixar, mas queimar, literalmente, sabe? É um desapego que você tem que fazer. Porra, cara, dediquei material, tinta e queimou a parada? Não queimou, eu transformei, né? E eu acho que aí entra várias reflexões possíveis de se fazer, mas para o artista, cara, desapego, eu acho que é uma coisa delicada. E esse momento me ensinou muito, cara. E foi assim, uma oportunidade dentro da Noite do Fogo que me trouxe também essa consciência. Eu brinquei com a Mariana esse dia, a gente gera uma consciência bruta, né? Por isso que eu falei, consciência bruta é você fazer uma obra e queimar ela. Porque imagino que você tem um apego muito grande, né? Com cada obra ali, cada carinho, desenho. Né? Carinho. Eu escutei dos Gêmeos, que são referências no meu trabalho, né? Os Gêmeos de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, conhecem. Sim. Então, são 2 irmãos que pintam junto há muitos anos, desde o começo aí do movimento no Brasil, e tem um trabalho único, exclusivo e totalmente autêntico. E são referência em vários contextos, mas na arte, cara, é sem palavras, né? E, assim, você vai pegando um carinho tão grande, porque quando você começa a fazer um movimento de pintar com spray, tem uma coisa, assim, diferente, sabe? Não estou romantizando, nem, né? Mas tem, cara, tem uma sensação diferente, porque meio que você não está diretamente encostando na parede e teu trabalho está saindo quase que uma mágica, assim, pela pressão, pelo gás, pela tinta, pelo aerosol, mas é muito diferente. Isso encanta o artista também. Que, pô, cara, não... Parece simples quando você vê alguém fazendo, mas quando você pega uma lata de spray, e quem já tentou fazer aí sabe do que eu estou falando, né? Não é tão simples conseguir controlar ela e até chegar a um resultado mínimo. E ela nem sempre está encostando na parede, quer dizer, ela nunca encosta na parede, praticamente. E sai um trabalho. Então, eles chamam isso de que é meio mágico. E é meio isso, aquele pozinho do mágico que você vai jogando, assim, simsalabim, que nem diz, né? É o resultado que acaba sendo um negócio que você... Até melhor que você tá imaginando, você faz tipo um desenho, pô, né? Legal, na hora que você vê, caramba. O resultado final. É legal. Uma das coisas que eu acho muito legal de trabalhar com spray, e daí, de repente, alguns outros artistas que ainda não colocaram o spray na caminhada, mas tem essa possibilidade, essa quantidade de camadas que você trabalha no desenho, ele permite você trabalhar muitas camadas em pouco tempo, né? Com muita facilidade, porque ele seca muito rápido. Então, você tem assim, uma variação de possibilidade, tanto de cor, de luz e sombra, que é uma coisa muito legal. O spray permite isso, né? E a outra situação é você jogar aquela fumacinha, fazer aquela transparência, que dá aquele ar legal, e aí você vai criando ambiente dentro do teu desenho, fala, cara, fiz isso, nossa, mas não vou acertar de novo. Aí você vai tentar fazer, você já muda o desenho. Então, vai sofrendo essas alterações, que é do fazer mesmo, mas também por conta de estar trabalhando com latas de spray. E aí isso meio que me ganhou, e hoje o meu foco é sempre as latas de spray. Uso outras ferramentas, uso outras técnicas, mas o meu trabalho em si é todo feito com latas de spray. E como fazer isso? Tipo, você tem um trabalho com as crianças também ali. Como que é ensinar para as crianças ali qual que é a dificuldade delas e como que faz para ser um trabalho bom ali também? Então, é paciência, né? Mas o das crianças, como quase sempre é os primeiros contatos, cara, vocês não têm ideia a alegria que elas ficam de fazer uma bolinha na parede, apertar o spray. Mas é uma alegria assim que você fala, meu Deus do céu. É uma bolinha, uma letra, um coração, coisas muito simples. Por quê? Eu falo sempre isso para as professoras, não crie expectativa de grandes obras, porque a grande obra dela é poder fazer uma arte com uma coisa diferente que não está no cotidiano dela. Então, a gente é que cria algumas expectativas. Um coração feito por uma criança com uma lata de spray é um grande coração. É algo grandioso para ela. E é isso que importa, né, no final das contas.
A gente, às vezes, até quando a gente começou com o trabalho com a Itaipu, colocando as oficinas, e as oficinas têm sempre essa característica de dar oportunidade, a primeira oportunidade, né, para essas crianças e adolescentes, a gente discutiu bastante isso. Como que faz? Oficina ou os murais, né? A gente vai deixar as duas coisas, uma coisa, a gente precisa criar uma agenda em comum e tal. E aí a ideia era fazer a oficina e fazer o mural em cima de onde está a oficina. Porque uma coisa cobre a outra, como eu falei, só camadas. E aí, na prática, isso não funciona tão bem. As crianças entendem, tem um mural lá, mas onde que eu fiz, professor? Tá embaixo? Tá embaixo. Ah, tá. Agora, quando você deixa a parte que eles fez e completa com o desenho, com a sua intervenção, nossa, eu fiz isso aqui, olha o que ele fez. E aí, junta, sabe? Aí é demais, cara. Aí é demais. E assim, ó, eles passam a vida escolar deles mostrando para a mãe, para o pai, para o parente, todo mundo que foi lá, que eles que fizeram aquela parte ali do desenho. Mas é claro, se faz... Eu vou ser bem sincero, minha coordenação motora é negativa para a maioria das A coisas. minha também. A minha, quando eu nasci, a minha coordenação motora foi assim. Se eu consigo desenhar, você deu o exemplo do coração, que já é um pouquinho, tem que fazer do desenho. Se eu consigo fazer, eu ia mostrar pros meus netos. Eu ia mostrar pros netos, tá vendo? Isso aí foi seu avô que fez. Eu ia mostrar pros netos, pelo amor de Deus. Aquele coração foi eu que fiz. Tá vendo? Olha, sua avó gostou de mim por causa disso. Seu avô pichador fez o coração. Exatamente. Não. E se o cara chega e fala assim, não, eu vou tirar, vou pintar. Você não vai fazer isso. Não. Eu fico parado da frente do negócio ali pra não tirar. Vou deixar. Eu acho que é esse sentimento mesmo que eles sentem, né? Pertencimento, mano. É outro sentimento que a gente não pode subestimar jamais, né? E aí, ó, no convívio com esse tipo de atividade, você tem realmente isso, cara, essa sensação de que, pô, foi eu que fiz, mano. Não vem julgar o meu fazer artístico, não, porque foi eu que fiz, é a minha arte. E a arte que eu fiz com o spray. Então, é muito legal isso, não só nas crianças, mas nos adolescentes, e são públicos diferentes. A gente trabalha com criança e com adolescente. Acho que quando você começa a lidar, você percebe essa diferença, essa nuance entre os dois públicos. Criança é criança, mano. Adolescente é adolescente. Pré-adolescente é pré-adolescente. É muito diferente o jeito que eles participam, o jeito que eles se expressam e como eles lidam com isso pós, né, esses momentos. Então, aí entender isso fez total sentido para mim. O meu trabalho, a minha caminhada hoje é muito em relação a esse tipo de participação das oficinas. É o que realmente me faz bem dentro da área profissional. Então, tem o Isaac profissional, que está lidando com as grandes obras e murais, e tem o Isaac profissional também, que desenvolveu um tipo de tecnologia social para trabalhar com as latas de spray e com crianças através desse tipo de material que está vindo, que possibilita, né, esse contato. Porque ia ser muito penoso para a gente trabalhar com uma lata convencional, por exemplo, essa que tem nas mercearias de uso geral. Ela é uma tinta pesada, mais forte, onde você precisaria de luvas, de máscaras. Então, qualquer atividade relacionada a ela seria muito mais difícil de trabalhar. Colocar máscara em 30 crianças para fazer uma atividade, luva, explicar tudo para ela. Olha, isso é... Então, não pode pegar na pele, evita contato. Ó, eu fico com a mão sempre suja de tinta, porque não faz diferença. Como eu estou todos os dias praticamente pintando, eu não preciso mais me preocupar tanto, sabe? E aí isso é muito legal, assim, de poder levar isso para as pessoas e levar com uma tranquilidade, né? Não estou fazendo mal, né? Você falou que tem esse contato com a arte, faz pinturas todos os dias. Como que é para ter criatividade, para estar ali bem, para fazer os desenhos todo dia? Tem dias que não sai muita coisa. Não, hoje é um dia que não vai funcionar. Mas assim, eu tenho 2 projetos muito importantes que eu estou trabalhando neles em casa e eu vou precisar me dedicar. O que eu faço? Concentração, assim, tento... no momento que eu vou sentar para fazer o trabalho, dou aquele meu tempo, às vezes gosto de tomar um banho, faço um cafezinho, aí já aviso a esposa, aviso as pessoas, agora eu não posso atender. Ou desligo o telefone também, não gosto da TV ligada também nesse momento, e aí eu vou e começo, sabe? Se não começar, não vai. Agora, se você começar, normalmente tem dado certo, funciona. Não é toda a criatividade do mundo que acontece ali, mas os pequenos passos ali que você consegue fazer já ajudam depois no resultado. Mas na pintura, nem sempre você está com aquela empolgação no máximo, né, para pintar na parede e tal. Aí o que você faz? Normalmente vai por referência. E consegue lidar com facilidade. Hoje não estou a fim de criar um jogador de basquete enterrando com fogo.
Aí, entendeu? O raciocínio já vai levando. Mas tem dia que não tá nesse automático, não tá ligado isso. Aí você pega uma imagem, fala assim, usa de referência, vou mudar aqui a cor, vou fazer isso. E aí, qual que é a ideia? E você vai jogando pra galera, né? Que tá em torno aí. Me ajuda aí, pensa aí comigo. E rende uma coisa nova. E rende uma coisa nova, sempre. Você falou antes das referências ali, citou os Gêmeos de São Paulo. Você tem contato com vários outros grafiteiros aqui da região, de outros locais? Sim, sim. E como que é esse contato? Ajuda bastante para você evoluir, também para eles evoluírem, cada um pegar ali uma referência do outro e crescer? Esse momento é muito legal do grafite, a gente chama de trabalho em CRIO, né? Temos uma CRIO chamada Costa Oeste CRIO, são outros manos, assim como eu também, que escolheram o grafite como a sua arte, e a gente sempre está interagindo de alguma forma, ou por grupo de WhatsApp, ou por encontros de grafite. Tem outros grafiteiros aqui na região toda, Cascavel, Foz, tem várias pessoas, né? Então a gente procura manter algum contato e sempre que possível pintar junto. Mas pintar sem ser evento, pintar por pintar mesmo, né? E isso é muito legal, cara, muito legal mesmo, porque aí mesmo se não esteja com tanta vontade de pintar, o fato de você ver seu amigo e tá bem, é mais ou menos como um churrasquinho da família no final de semana, um churrasquinho com os amigos. Você vai, às vezes, meio mal-humorado, mas chega lá, você se solta e pronto, né? E faz o que tem que fazer, ou pinta, ou enche a barriga, como tem que encher, né? Mas é bem legal esses momentos. E no grafite a gente tem também os festivais, os eventos de grafite, que são justamente pensados para isso, né? Para essa troca, né? São trocas de estilo, porque cada artista tem um estilo de pintura. E quando você troca com o teu amigo, com o teu parceiro, você amplia, né, a sua possibilidade, o seu conhecimento, a sua prática. E essa troca é muito gostosa no grafite, cara. Até acho que se fosse para outros caminhos da arte, da pintura ou qualquer outro estilo de desenho, eu não sei se eu estaria aqui conversando com vocês. Porque essa troca realmente é importante. E aí, quando você avalia a fundo, você percebe que não é o que você faz. É como você interage com o teu próximo, com o teu amigo, com o ser humano que está por trás daquilo. Esse é o fundamento de tudo. E às vezes a gente fica preso no que faz, mas o que eu faço vai passar daqui um pouquinho. A minha relação com o meu parceiro, com vocês aqui, isso não tem preço. Isso fica enraizado. E às vezes a gente foca na outra coisa, né? Então, entendendo isso faz muita diferença, poder estar com os amigos, e eu acho que esse é o combustível para continuar. A gente tira pelo podcast, né? A gente poderia, não julgando formatos, mas a gente poderia simplesmente começar a ligar para as pessoas, mandar as perguntas para elas, falar assim, vamos colocar aquele textinho, qual é a pergunta, a pessoa manda a resposta. Mas o ambiente, a gente tá aqui conversando, a gente tá aqui brincando, a gente tá se divertindo. Uma conversa leve, aqui, descontraída, onde a gente realmente quer conhecer o trabalho, é um resultado totalmente diferente do que seria só um pergunta e resposta gravado e editado, né? Que tem sua utilidade quando você precisa ser uma coisa muito mais certeira, muito mais factual, mas você tem aqui você tem um papo, você tem uma resenha. Descontração também, né? E a abertura para poder dialogar em vários campos. Aqui eu já vou deixar o desafio aqui, ó. Nossa querida Mariana aqui é uma ótima pessoa para trocar essa ideia aí, hein? Aqui tem bagagem, tem conteúdo. Tem história também. Tem história, gente. E parabéns, cara, porque eu acho que a gente precisa desses ambientes. Né? Não só para que o público conheça a gente, mas para a gente se conectar como pessoas, que é, né, o que a gente estava falando antes. Isso faz diferença, mostra que tem muitas pessoas boas, muitos profissionais por aí, muitas pessoas capacitadas não só para realizar a própria atividade, mas para fazer com que a gente cresça. Né? A partir do momento que vocês estão me dando essa oportunidade, penso que também é uma baita escola para mim, para que a gente possa crescer não só junto, mas também cada um saindo daqui vai reverberar em situações positivas, né? Então, com certeza. Acho que deixa esse tipo de agenda. A gente chama na CUFA de agenda propositiva. São agendas que fazem o teu crescimento. Isaac, aqui em Toledo existem outras pessoas que também trabalham com grafite. Hoje é mais só você? Tem o Maurício, que está trabalhando comigo também em várias frentes, inclusive agora, outro spoiler, né? A gente vai fazer um mural no Instituto Federal em breve, em comemoração ao Dia da Água. O Instituto Federal é um instituto que tem no Brasil inteiro e tem um núcleo em Foz de ensino, a gente estava nesse mural. O Maurício é um cara especial também nessa caminhada, ele está há pouco tempo, vem do Rio do Sul, a esposa é tatuadora aqui na cidade, a Kelly, e eu tenho um carinho enorme, considero eles da família hoje. E tem outros também, que agora no Facebook eu tive contato com um rapaz, eu esqueci
o nome que ele usa, cara. Mas eu vi que ele já está no caminho, está procurando evoluir, já fez algumas perguntas relacionadas, então eu acho muito bacana. Então, vem novos artistas aí fazendo bons trabalhos. Tem a galera que fez as oficinas também, muitos têm facilidade, mas ainda não se encontraram, né, em fazer o grafite, em estar pintando. Tem a galera da tatuagem, que sempre estão fazendo bons trabalhos também, não só na tatuagem, mas também trabalhos de pintura, e alguns já estão fazendo algumas artes de grafite. Acho que tem uma galera muito boa chegando, muito bacana, crescente, e isso é muito importante para a cidade, porque a cidade é grande, precisa, né, de arte. Acho que todas as cidades precisam de arte, de todas as artes, e que bom, eu fico feliz quando vem uma galera assim, que eu acho que esse é o principal sinal que está dando certo o trabalho. Se torna uma referência. Né? É o principal sinal, cara. Você tem isso como termômetro, quer dizer que seu caminho está sendo legal, está sendo bem construído, né? Você falou ali atrás um pouco da questão que você teve problemas com dependências químicas. Eu não sei se você gostaria de falar sobre isso. Sim, tranquilo. Como que Mas foi muito louco aqui, como meu que foi Deus do céu. Eu subi daqui dando cambalhota. Parava e chapava e vinha de novo. Então, não é fácil, tá ligado? Não é fácil. Eu tomei uma decisão há um tempo atrás de não ficar sempre, durante os meus trabalhos, e principalmente com criança e adolescente, falando sobre drogas ou falando dessa experiência, a não ser que eu pegue algum público que eu precise colocar isso como ponto de partida para a conversa. Porque, às vezes, falta interesse e credibilidade para algum tipo de atividade que você está fazendo com um público específico, né? Então, aí eu falo um pouco dessa história, falo um pouco dessa caminhada, porque, nossa, aconteceu isso, né? E você está aqui hoje. Então, passei por muitos momentos da dependência, não foi um processo simples nem para mim, nem para minha família. É um processo penoso e, cara, quando eu fumava maconha, por exemplo, só maconha, eu não tinha problemas assim em relação à dependência, porque eu nem considero que isso pode ser um fator de dependência e algumas pessoas acham que é. Então, é muito contraditório também o entendimento. Então, para mim, maconha é maconha. E aí, dependência química é outra coisa. É outra coisa. E aí, a partir do momento que eu tenho contato com a química, principalmente através da cocaína no primeiro momento, depois alguns outros tipos de droga, mas é muito louco, cara, é muito louco. Você conhece pessoas, muitas pessoas, pessoas boas, né? E pessoas que estão ali no rolê delas, porque o que o dependente não enxerga? A mercadoria, droga, é mercadoria. E tem alguém vendendo e ganhando muito dinheiro com isso. Só que você não enxerga isso. Você só quer consumir, consumir, consumir. Quanto mais você consome, mais refém você fica. E quando você não tem dinheiro, ficar refém disso é muito ruim, cara. É muito ruim. Te leva para um caminho e uma parte, como eu falei, uma parte das ruas que é sombria. Que as pessoas, né, que estão aí ocupadas no seu dia a dia não veem. E isso te deixa doente, que também foi muito difícil eu entender. Porque quando você tem contato, você acha sempre que você vai sair de boa, tá ileso. Né? Tô só curtindo e vou sair ileso. E esse era o meu pensamento. Vou sair ileso aqui, vamos dar uns raios aí. E aí tinha algum rolê massa para fazer, e às vezes algum amigo que te com condição apresentando, falei, fechou, eu não tenho dinheiro, tem droga e tem bebida, bora. Né, bora. E às vezes colocava raio, assim, a gente chamava de raio, né? De 1 metro de distância para o cara chapar. E aí aquilo na parte da diversão. E aí depois da diversão começou a virar tortura, né? Porque não tinha mais, aí sempre se tinha que fazer uma correria, passava noites e noites e noites. Eu cheguei a passar 15 dias, né, só em função de droga, praticamente sem comer. Então eu cheguei a pesar aí 61 quilos. Foi uma coisa assim muito complicada. Da cocaína eu fui pro crack. Em 2 anos no crack, assim, foi treva. Foi treva, eu não conseguia mais ver as coisas. Mas não é ver nítido assim como a gente está vendo agora. Não conseguia ver realmente a relação com nada, a não ser com a droga. O único propósito era usar a droga, independente de onde eu estivesse e o que eu estivesse fazendo. Então foi muito ruim. Eu não tenho vergonha de ter passado por isso, mas também não acho que isso é mérito, tá ligado? Isso foi um movimento que aconteceu na minha vida, que foi para aprendizado, porque eu acho que Deus me permitiu passar por esse aprendizado para que hoje eu pudesse estar forte e continuar um outro caminho, né? Não ele permitiu porque ele quer que a gente passe por isso. Eu acho que ele me fortaleceu durante essa passagem, que foi uma escolha minha, para que eu trilhasse outras possibilidades da vida, né? Porque é um presente estar vivo.
E o crack, cara, em si adoece todo mundo. Não todas, né? Mas a cocaína e o crack, a família inteira, vai todo mundo junto, cara. Não tem como não sofrer. Não tem como não sofrer. E a outra coisa que é delicada para o usuário é o julgamento. O julgamento, cara, talvez doa bem mais do que a tentativa de cura. Normalmente, há muitas facadas por palavras para pessoas que estão em condição de dependência que dói, cara. É todo mundo apontando o dedo ali, julgando. E aí o seu refúgio é o quê? Eu não tô assim, né, colocando na parte assim, de culpar as pessoas por isso, por aquilo, mas se você tem qualquer situação, não julgue. Ou você compreende ou você se afasta por inabilidade de lidar com aquilo. Bom, vou me afastar porque eu realmente não sei lidar. Não é fácil. Ninguém precisa saber lidar com isso, né? Porque, como eu falei, é uma escolha do indivíduo, mas existem possibilidades, existem caminhos. Tanto é que nós estamos conversando aqui agora, né? Esses caminhos que foram me apresentados, por exemplo, eu nunca me adaptei às clínicas. Eu fui mais de 4 vezes para clínicas, em vários lugares. Amigos da esposa, amigos da família, pessoas próximas ajudaram, tentaram ajudar, né? E realmente ajudaram, porque todo esse processo acho que vai, né, construindo um momento de retirada das drogas. Mas não é fácil, não tem uma fórmula mágica. Eu não tenho nada que eu possa falar aqui para famílias que estejam passando por isso que vai resolver a situação, a não ser o carinho, o amor e a atenção ao extremo, né? Porque a gente fica fora da casinha. Você não mede mais assim a questão de valores, né? Ah, essa caneca vale 5 milhões de dólares. Eu vou pegar e vou trocar por uma pedra de crack. Não quero saber. Eu quero fumar o crack, não quero 5 milhões de dólares. Porque eu não consigo relacionar, dimensionar. Né? O que vale é o que vale, é o que vale para mim usar. O resto não vale. Como que foi para sair disso? Isso foi antes do grafite? O grafite teve algum papel ali também para te ajudar nesse sentido? Eu acho que o grafite entrou assim, pelo menos acho que 1 ano e meio depois do meu processo de retirada, 1 ano e meio, 2 anos, eu não lembro muito bem as datas nesse período. O que foi muito, muito importante foi, no meu caso, reconhecimento, que eu estava muito doente. Eu estava entrando já num processo depressivo, completamente depressivo, porque eu saía para usar droga, voltava 5, 6, 7 dias depois, chorando, amargurado, sem dinheiro, sem nada, às vezes só com a roupa do corpo. Já voltei várias vezes sem chinelo para casa, sem nada, literalmente sem nada, né? Quando você não tinha nada, não tinha zero. E assim, eu sempre, por conta da minha estrutura, da minha base em casa, eu nunca saí para roubar, mesmo durante o uso. Né? E o roubo, os pequenos furtos, fazem parte do usuário porque ele realmente fica sem saída para tudo. Então, ele vê essa alternativa. Então, acho que a única situação comigo que aconteceu foi um x-salada. Eu estava com muita fome, eu estava vindo do centro, mas muita fome, assim, aquela fome que dói as tripas, assim, ó, que uma aperta a outra, vários dias, né, usando droga. E aí eu parei num lugar para comer um x-salada, falei assim, não tem dinheiro, como que eu vou comer um x-salada? Aí eu pedi, mas na esperança que o milagre fosse acontecer, e não aconteceu o milagre, né? Então eu tive que vazar. Aí eu fiquei com muita vergonha disso, aí falei. Depois de um tempo, eu passei nesse estabelecimento, já não era mais as mesmas pessoas, mas mesmo assim eu fiz questão de deixar o valor ali, porque isso sempre me incomodou muito. E quando eu vi os colegas e os caras que estavam ali comigo naqueles momentos saindo para esse tipo de prática, eu ficava mais amargurado. E aí como eu estava ainda na brisa, eu me internava no meio dos matos, nesses bosques, nessas coisas assim, e ficava até passar aquele momento zumbi ali e conseguir ir caminhando para casa, sabe? Aí quando chegava em casa, aí tinha toda aquela questão Então foi um sofrimento muito grande. Aí quando chegou, acho que, se eu não me engano, em 2010 foi o ponto de partida assim, para realmente conseguir dar os passos em relação a sair. Quando eu decidi sair, ainda tive 2 recaídas. Nesse momento, entre conseguir sair e a recaída, eu conheci o pastor Otávio, da Igreja Batista, que meus pais são da Igreja Batista, e ele falou assim, menino, você vai andar comigo um pouco, beleza? Vamos orar por você e tal. E foi uma pessoa especial, né? Porque tem uma sabedoria para lidar, e por incrível que pareça, a credibilidade, na maioria dos passos que um dependente faz, vem das igrejas, por iniciativas de filantropia. Né? Infelizmente, o poder público, por mais que tenha equipamentos como o CAPES, como outros equipamentos, ainda não consegue assistir o dependente como as igrejas fazem.
A gente não tem política pública, não estou falando de Toledo. A gente não tem política pública para dependente químico no país. Não tem nada. A única coisa que tem é dentro da Secretaria de Assistência Social, é um problema crônico e a gente não consegue resolver. E não é só do Brasil, né? Então, assim, esse pastor foi muito importante, porque ele abriu a comunicação, olha lá de novo, né? E aí, pô, eu vou andar com pastor, mano, mas eu sou muito louco, né? Eu tô chapado quase sempre, vou andar com pastor. Cigarrão, andando com pastor. E eu ficava incomodado com aquilo. Eu falei, cara, mas você é um homem de Deus e tá aqui andando comigo, né? Talvez essa humanidade que fez toda a diferença. Mas eu ficava incomodado com isso, cara. Incomodado. E ele, mesmo assim, ele ia e fazia questão. Levava tomar café da manhã, aí levava em casa, falava com a mãe, com o pai. Eu ficava, cara, esse pastor tá querendo alguma coisa. Será que ele quer me comer, cara? Né? Sei, várias vezes, né? Você vai saber se o cara não é um taradão, né? Não, cara. É uma pessoa especial, especialíssima, assim, na minha vida, porque eu acho que ele voltou a me fazer sentir, assim, o simples, sabe? O detalhe, o simples, o toque, o olhar no olho, o falar uma palavra com carinho, sem segundas intenções. Porque a gente passa muito tempo assim com um bloqueio por conta da droga que parece ser uma tempestade. Quando a gente olha uma tempestade, como essas que estão acontecendo agora recente aqui na nossa região, não tem umas nuvens que é muito preta, assim? Muito preta, que você faz, cara, vem coisa aí. É esse tipo de bloqueio que eu imagino quando eu penso no crack, cara. É como se fosse aquela tempestade gigante na frente do seu olho, assim, e você não consegue ver para lá, nem para cá. Só sentir, só sentir. E os arrepios, as coisas, e aí você quer usar, sabe? E é uma coisa louca. E aí entra a família, né, cara? Acho que a família tem um papel fundamental na minha caminhada, principalmente. A minha mãe sempre muito acolhedora, foi atrás de mim em vários momentos. Chegaram a ir reconhecer corpo aqui em Toledo, no ML, pensando que era o meu. E a esposa, a Cristiane, que está em casa aí, é foda não se emocionar, né, velho? Porque é dolorido. É dolorido. Esse momento é demais, porque eu lembro da minha irmã me parando no portão para mim não sair de casa, sabe? Então, demora você assimilar as coisas e saber que a sua escolha te levou para aquele lugar e colocou todo mundo em sofrimento. Você trocou ferramentas do seu pai a troco de droga, que você trocou chinelo, camisa, tudo que pia de casa, botijão, armário. É um buraco assim muito fundo. Quando você toca lá no fundo, assim, você fala, puta merda. E como que é hoje você ter passado por todos esses momentos difíceis, né, que você citou, e ter construído tudo que você construiu ali no grafite, hoje com projetos sociais aí no skate, também no grafite, ali com a questão da CUFA, como que é ver tudo isso hoje? Cara, é gratificante. E aí eu acho que o principal é fazer exercício de humildade, né? Não é nós que fazemos, né? Assim, é lógico, você tem o teu esforço, tem tudo que você faz, mas é sempre coletivo. Eu acho que isso foi a principal lição de tudo isso. Eu não saí da droga sozinho. Então, eu não construí sozinho. Eu acho que ser humilde e reconhecer que, volta de novo, as pessoas, você tem que enxergar as pessoas no teu processo. Senão, não vai fazer sentido. E uma hora você vai ficar só e vai ficar se questionando. Aonde está? Então, as pessoas, cara. Sempre é. E hoje Deu emocionada? Hoje o que dá para falar aí sobre o grafite, o skate, que eles são para sua vida? Se tornaram projetos, literalmente projetos de vida, né? É o meu objetivo de tempo, de dedicação, de estudo, de pesquisa e de tudo. Inclusive, eu tinha parado de estudar, então agora estou fazendo todo um movimento de retomar essa parte dos estudos, pensando que de concreto mesmo que a gente acaba levando ou tendo nessa vida é o conhecimento, né? Então, quero dedicar os meus estudos a essas duas áreas e principalmente a questão de favelas e periferias, né, para esse público em específico e tentar, ao longo da minha caminhada como arte, focar nesse território mesmo, assim, trazer e extrair dele todas as coisas boas que eu vejo e que tem e que muitas pessoas não veem e talvez construir caminhos diferentes para outros jovens como eu, né, que passou por esse tipo de situação e que ao longo da vida foi invisibilizado por inúmeras condições, né? E muito pouco acesso. E assim, eu acho que a gente, por mais que a gente tenha uma maquiagem aí das redes sociais em relação às postagens, só quando está feliz, só quando tem boas coisas, a gente tem uma realidade
que não é tão feliz ainda para a maioria dos jovens, e a maioria tem muitas vontades, muitos desejos de consumo, de ter e de não poder, e eu acho que o meu caminho vai ser construir algo nesse sentido que possa dar voz e possa tentar trazer vez para também essas pessoas, sabe? Assim como eu, né? Que tem esse tipo de lugar, né? Com certeza. Cara, é absurdo porque a gente, muitas vezes, quando a gente tá num papo, a gente fala muito. Meu, faz acho que 10 minutos que a gente só ouve, a gente fica assim. Cara, é uma quase como se a gente estivesse vendo um filme animado aqui, contar toda a história do princípio ao fim. Eu sinto quase como se eu estivesse vendo um documentário na primeira fileira. É incrível. É louco, cara. Assim, o contexto, né? Porque às vezes você conhece o fulano, o indivíduo, e julga e aponta os dedos e tal, né? Mas você não sabe muito bem o que vem, né? Então, conforme você vai vivendo e vai tendo essas experiências, você aprende a não apontar o dedo e saber que todo mundo aqui, né? Todos nós aqui temos uma baita história e ela que nos traz aqui, né? É isso, sabe? E aí a arte faz essas conexões e meio que juntou tudo isso e faz a gente ganhar mais força e serve de combustível também, né? Para continuar caminhando. E eu não posso reclamar, porque além da arte fazer tudo isso, também me deu autonomia, né? Porque eu acho que a principal diferença de tudo isso que a gente está falando é não precisar mais fugir de uma cadeira para pagar o X, né? Maravilhoso. Isso faz diferença, cara. E, Isaac, para quem às vezes curte o skate, gosta de uma arte ali do grafite, como que faz para chegar ao skate, ao grafite aqui em Toledo, aqui na região? Cara, aqui tem várias possibilidades. Por exemplo, o skate pode ser direto na pista, sempre tem pessoas andando, tem uma galera muito da hora lá na pista ocupando espaço, tanto no período da manhã quanto da tarde, nos domingos, no sábado. Durante a semana tem a galera que está competindo e representando a cidade, estão sempre por ali. Tem o Valdemar, tem o Arthur, tem o Dudu, tem as meninas também. Então tem uma galera bacana andando de skate na cidade, cara. E, assim, do grafite, o meu conselho seria procurar um dos equipamentos públicos, porque, infelizmente, ainda particularmente não consigo absorver nenhuma demanda de ensino por conta de outras agendas. Pretendo fazer algum movimento nesse sentido, né? É uma das expectativas que eu tenho. Ou Secretaria de Cultura, que vai lançar esse curso, né, de grafite por lá, ou os Centros da Juventude, ou até mesmo no Céu das Artes, assim, porque eu sei que lá tem uma galera. E no Centro da Juventude tem todo um ambiente, né, que favorece a prática e tal. E às vezes, assim, a gente está falando também de pessoas que já têm alguma habilidade, né? Já às vezes, assim, por exemplo, tive relatos de vários adolescentes que pintam na parede do quarto e as mães ficam doidas com eles, né? Então, pô, convido esses meninos a, de repente, conhecer esses equipamentos, mostrar algum tipo de desenho, de esboço, de sketch que tenha, né? Eu faço isso aqui, deixa eu pintar num pedaço aqui, porque a gente quebrando esse gelo, né, com o lugar público, que é nosso, e falando assim, pô, vou construir, então vou fazer uma coisa legal, então não custa nada eu dialogar aqui com o meu camarada, falar assim, deixa, cara, eu pintar ali, qualquer coisa se não ficar legal, nós apaga. Então é a troca, né? Então tem esses espaços para esse tipo de desenvolvimento. Então, Centros da Juventude, Céu das Artes, Secretaria de Cultura, pista de skate. A galera gosta muito de andar de skate, dar um rolê ali naquela calçada ali do lago também, uma galerinha jovem, muito da hora. Tem a quadra lá, então, assim, Toledo tem uns lugares bem bacanas. Oferece os espaços. Então, Isaac, a gente agradece demais a disponibilidade de vir conversar com a gente, de vir conversar com o nosso público, de contar mais a fundo um pouco da sua história. A gente agradece demais e foi um bate-papo incrível, né? Espetacular. Valeu, Isaac. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a toda a equipe aí da Toledo News, né? Esse ambiente, parabéns pelo espaço, que reverbere, que tenha muitos novos momentos aqui, de grandes histórias e também de possibilidade para a população e que vocês contem histórias ainda melhores, ainda mais bonitas do que essa, para incentivar outras pessoas, né?
obrigado pelo espaço que vocês sempre concederam também para a arte, para o grafite. Isso quebra os preconceitos, né? E mostra um outro lado da arte. Acho que é muito importante e valoriza. Então, reconheço o apoio de vocês nesse sentido e todo o trabalho que vocês têm em mostrar sempre, né, as coisas de Toledo. Não só as partes de acidente, mas também as coisas boas, as parcerias, né? Porque é isso, a gente absorve de tudo, né? Mas se conseguir colocar coisas boas também para que as pessoas absorvam, acho que vai ser um caminho legal. Nosso agradecimento e ficamos por aqui. Terceiro episódio do Tô no Pod. A gente falou aí com o Isaac Souza de Jesus. Em breve voltamos para mais conversas aí com pessoas aqui da cidade para contar mais histórias aí para vocês. Enquanto isso, já segue a gente no Instagram, @tonopod. Meu filho, o que você não fez que você não tá seguindo ainda a gente? Segue lá. Corre lá, meu filho. E se inscreve no canal do Toledo News no YouTube, que tem as nossas super entrevistas e também tem o nosso Os episódios do Tô no Pod, tem os cortes, tem muito conteúdo bom por lá. Deixa aquele like para fortalecer pra gente, se inscreve no canal, liga o sininho para saber de tudo que tá acontecendo por aqui, galera. Vai vir muito mais conteúdos aí para vocês e nos vemos em breve. Até mais. Até mais, galera.